Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2126. Veias surgiram por todo o corpo de Aina, seu poder flutuando descontroladamente enquanto sua força de sangue ameaçava se libertar de seu controle. Mas depois de vários momentos, finalmente pareceu se acalmar. Ela deu suspiros profundos, no entanto, antes mesmo de recuperar o fôlego, ela engasgou em choque, sua expressão mudando de novo e de novo. Ela sentiu como se seu corpo estivesse levitando no momento. Seu índice de habilidade havia se tornado mais nítido do que ela jamais imaginara que se tornaria. Era como se, em vez de apenas ser capaz de ver um passo à frente, ela pudesse ver dois. Normalmente, ela teria que identificar um problema ou um obstáculo que enfrentava e, em seguida, passar por um banco de dados de informações que tinha em mente para encontrar a solução perfeita. Mas agora ela sentia que não apenas via o problema que estava enfrentando atualmente, mas podia ver o problema que enfrentaria depois que eles fossem resolvidos ou até mesmo problemas ramificados que poderiam se manifestar irrelevantes para esses assuntos. Era como se a estrada à frente tivesse sido limpa, a neblina que bloqueou grande parte dela se elevando muito. Agora ela não via apenas o suficiente para dar um único passo à frente, mas 2 passos. Isso foi um aumento de 100% em seu índice de habilidade e tudo por causa de uma pequena pedra? Ela olhou para a pedra sem palavras. Só então ela se concentrou e descobriu o que havia mudado fundamentalmente dentro dela. Enquanto antes seu corpo parecia tanto o motor quanto a carroceria do carro, agora era apenas a carroceria do carro. Enquanto o misterioso feixe de energia que só poderia ser considerado o motor havia se separado. De repente, Aina entendeu. O núcleo de sua habilidade deveria vir desse feixe de energia, mas enquanto o feixe de energia estava fundido com seu corpo, era muito difícil distinguir o que era fundamentalmente ela mesma e quais eram os problemas que deveriam ser corrigidos. Como tal, isso limitou as opções que ela poderia tomar. Mas agora, ela agarrou e soltou os punhos, suas íris douradas brilhando. Fenda. A rachadura da pedra a chocou e ela olhou para ela com um pouco de pena. Seria incrível se todos pudessem ter tal sentimento, mas parecia que essa pedra só poderia ser usada um número limitado de vezes. Leonel olhou para a pedra e balançou a cabeça. De acordo com seu entendimento, só poderia ser usado 3 vezes, e cada uso subsequente forçaria a pessoa em questão a sofrer mais dor do que o anterior. Isso porque a pedra teve que trabalhar mais devido às suas imperfeições, colocando o corpo sob maior estresse. Deixando isso de lado, Leonel duvidava que alguém recebesse as mesmas grandes vantagens que Aina tinha. Seu índice de habilidade era muito único. Tinha que ser lembrado que havia um ponto em que nem mesmo a própria Aina conseguia dizer onde seu índice de habilidade parava e onde seu fator de linhagem começava. Eles tinham muitas habilidades sobrepostas e a nebulosidade tornava difícil tirar proveito perfeito dos dois. Embora isso fosse bom para continuar em um caminho singular e unificado, era ruim para compreender o funcionamento interno de um poder singular. Agora, no entanto, com ele separado de seu corpo, a facilidade tornou-se muito maior. Quaisquer que fossem os benefícios que Aina estava recebendo agora, eram apenas a ponta do iceberg. Tinha que ser lembrado que o fator de linhagem estava enraizado no corpo e muda dentro dele. Quer se tratasse de linhagem, órgãos adicionais ou alterações em órgãos existentes, todas essas eram categorias de fator de linhagem. Os índices de habilidade, no entanto, eram concedidos pelo regulador e eram questões da alma. Agora que eles estavam separados, a compreensão de Aina sobre ambos se tornaria tão clara quanto o dia. Ela estava tão feliz que quase espremeu todo o ar dos pulmões de Leonel com apenas um único abraço. Leonel tossiu pesadamente. Ok, senhorita cobaia, seu marido precisa de sua ajuda? Como você me chamou? Aina apertou com mais força. Misericórdia, misericórdia, é uma piada, uma piada. Aina sentiu com satisfação e rapidamente entendeu o que Leonel queria dizer. Parecia que ela estaria testando para ver como alguém poderia formar um corpo perfeito depois de separar a alma. Depois de alguma hesitação, Leonel balançou a cabeça e então passou as camadas de limpeza dimensional, até a camada da 6ª dimensão para Aina. Agora que ele havia compreendido completamente todas as camadas que tinha, ele não estava restrito a transmiti-las nem um pouco. O conhecimento realmente se tornou seu e ele não precisava depender de mais ninguém. Foi um tiro no escuro, mas ele pensou que talvez ainda valesse a pena explorar. Sua paisagem onírica nunca o havia mexido mal antes, então talvez ele tivesse uma surpresa agradável desta vez. Mesmo assim, Leonel não estava muito otimista, porque as coisas não estavam batendo. Esta simulação provavelmente foi criada por causa de algo que seus criadores temiam. Se ele tivesse que adivinhar qual era essa ameaça, ele provavelmente adivinharia outras raças e especificamente a raça demoníaca, mas a resposta não era importante. Isso porque tudo o que importava era o fato de que eles precisavam ficar mais fortes. Uma excelente maneira de ficar mais forte seria precisamente algo como limpeza dimensional, se fosse capaz de superar os problemas de nascer com uma alma fundida. Então, se era realmente possível fazer uma coisa dessas, por que eles precisavam dessa simulação? Deixando isso de lado, mesmo que eles soubessem sobre esse segredo da limpeza dimensional, por que eles criariam humanos que não estavam cientes de como contornar essa fraqueza deles? Por que eles permitiriam que exemplos inferiores de humanos se propagassem? Se eles já tinham essa tecnologia, de que adiantavam os humanos fracos e fundidos para eles? Claramente, eles poderiam simular versões melhores. Afinal, não havia espirituais aqui também? Leonel de repente sentiu uma dor de cabeça chegando, não figurativa, mas muito real. Sua mente estava cansada. Não importa o quanto ele se forçasse a pensar, havia simplesmente muitas perguntas e poucas respostas. Isso mesmo, se eles pudessem criar espirituais. Então, por que eles temeriam os demônios?
Nada parecia fazer sentido. Capítulo 2127. Leonel respirou fundo e fechou os olhos. Embora ele tivesse mais tesouros para percorrer, ele balançou a cabeça diretamente, ele precisava descansar. Sem outra palavra, ele entrou em um casulo e entrou em um sono profundo. Não foi até 3 horas depois, o equivalente a quase 2 semanas, que ele finalmente saiu. Sua mente parecia muito mais afiada e ele também estava muito mais calmo. Essas perguntas não eram coisas que ele permitia incomodá-lo por mais tempo. A resposta não importava. Tudo o que importava para ele era que Aina queria que seus bebês fossem pequenos príncipes e princesas. Simulação ou não, mundo real ou não, isso importava. Ele apenas conquistaria tudo e apreciaria o sorriso no rosto de sua esposa. Com um olhar penetrante, Leonel passou pelo tesouro restante no anel espacial. Como esperado, nenhum foi tão devastador quanto os 3 primeiros. Ele realmente não queria perder seu tempo com essas coisas porque não havia nada melhor aqui do que simplesmente treinar com um cubo segmentado. HM? O cubo segmentado? Os olhos de Leonel de repente se iluminaram. Na verdade, por que ele não pensou nisso? Ele estava procurando algo para fortalecer seus combatentes mais poderosos. Em sua mente, sua principal prioridade atualmente era a melhoria de Aina, James, Euna, Elorin e potencialmente a Mary, dependendo de como as coisas corressem. Ele já havia ajudado muito os 3 primeiros, mas Elorin o deixou perplexo. Ele esperava encontrar alguma inspiração, mas como famílias mais fracas do que as famílias Morales e Suyard poderiam ter algo tão raro quanto um tesouro que poderia ajudar um usuário do índice de habilidade do tempo, e mesmo que o fizessem provavelmente levariam tal coisa para o túmulo. Como poderiam permitir que outros soubessem quando poderiam usar a fachada de sua fraqueza para evitar sua revelação? Mas Leonel havia esquecido que tinha o tesouro final com ele. Quer fosse o globo de neve ou as cápsulas de animação suspensas que haviam girado a partir deles, ambos eram uma aplicação espetacular da força do tempo. Não havia mais nada que pudesse ser usado para descrevê-los. Era muito provável que Anastasia soubesse algo sobre essa força que os outros simplesmente não sabiam. Anastasia. Leonel chamou o pequeno espírito da nuvem novamente. A análise do disco de bronze ainda estava em andamento, embora ele tivesse dado a James, mas Anastasia podia realizar várias tarefas com bastante facilidade, especialmente porque essa era uma pergunta que deveria estar dentro de sua alçada para responder. Você está me mandando um pouco livremente, não acha? E eu não senti seu pai. Aquele bastardo está realmente tão perto e não virá dizer olá? Como ele ousa? Anastasia parecia ter segurado essa barriga cheia de raiva por um bom tempo, mas finalmente não podia mais. Ela queria jogar fora e ser tão indiferente quanto Velasco, mas claramente isso não estava dentro de si mesma. Leonel sorriu amargamente. Aquele velho estava muito ocupado sugando sua mãe depois que seu passado comum foi exposto para se concentrar em qualquer outra coisa agora. Como ele poderia ter tempo para se lembrar de Anastasia, especialmente porque ele já havia dado o cubo segmentado para Leonel controlar? A metade inferior de Anastasia, formada por nuvens, eriçava-se e tremia, até escurecendo como se ela fosse começar a disparar raios. Ok, eu vou trazê-lo aqui para vê-lo, prometo. Deixando isso de lado, o que você sabe sobre a força do tempo? Você acha que é possível passar algum desse conhecimento para outra pessoa? Anastasia congelou por um momento e em seguida, olhou para Leonel. Você não tem nenhum talento nessas coisas. Assim como a força dos sonhos, se alguém sem afinidade tentasse mexer com a força do tempo, eles só se machucariam. As consequências de mexer com a força dos sonhos podem ser devastadoras, pois você se esquecerá, mas sempre há uma pequena chance de você voltar. Se você mexer com a força do tempo sem afinidade, você não se perderá figurativamente, a devastação seria muito real e não haveria como voltar. A morte seria o resultado mais fácil e simples. Leonel queria explicar que isso não era para ele, mas de repente ele ficou curioso quando Anastasia disse isso. Qual seria um resultado pior? Que tal ser pego em um loop perpétuo onde você só pode experimentar a mesma morte de novo e de novo? Anastasia disse, um pouco irritada. Leonel respirou frio. Ele já havia experimentado ser comido vivo uma vez antes, mas e se ele tivesse que experimentar isso de novo e de novo? As causalidades com as quais você tem que lidar ao usar a força do tempo podem facilmente prendê-lo, a menos que você tenha talento para dizer a diferença entre realidade e construtos. Apenas a morte espera por você. Por que eu sinto que minha lança pode usar a força do tempo, então? Leonel perguntou de repente. Anastasia olhou para Leonel profundamente antes de balançar a cabeça. Todo mundo tem força dos sonhos neles, eles podem usá-lo? Todo mundo tem força da alma, mas eles podem empunhá-la livremente? Na verdade, chamá-la de força do tempo é incorreto. É mais preciso chamá-la de força de causalidade, força da realidade. Até mesmo força de criação seria mais preciso. A força do tempo é a base que dá significado a todo o resto. Mesmo espaço, localização e tamanho são irrelevantes antes do tempo. Sem tempo não há existência. Você pode descrever um ser sem descrever sua localização, mas não pode separá-lo da causalidade a que está vinculado. Não havia nada antes do tempo existir, e não haverá nada depois que ele desaparecer. A chamada força do tempo que você está controlando é apenas você assumindo o controle da causalidade de sua lança. Você ganhou compreensão suficiente para começar a mudar e mudar seu próprio ser com sua força de lança, mas não confunda isso com o controle da força do tempo. Essas não são as mesmas coisas. Os olhos de Leonel se arregalaram. Anastasia nunca tinha falado tanto de uma só vez, mas quando ela finalmente o fez, suas palavras pareciam ter o peso de um mundo. Capítulo 2128. Leonel respirou fundo e exalou. Ele parecia ganhar uma compreensão mais profunda de sua força de lança e a direção que estava tomando. Você não precisa se preocupar, Anastasia. Eu não estava perguntando por mim mesmo. Eu já tenho muitas coisas no meu prato lidando com forças com as quais tenho afinidade, muito menos aquelas que não tenho. Eu estava pedindo outra pessoa.
Pensei nos globos de neve e nas vagens e percebi que você deve ter alguma compreensão dessas coisas, e parece que eu estava certo. Anastasia bufou. Todo espírito do mundo faz. Anastasia, aparentemente percebendo que havia cometido um erro, de repente parou de falar. O fato de ela não falar muito não foi um erro. Normalmente, ela era bastante falante. Era só que ela conhecia seus próprios hábitos e pensava em se controlar usando esse caminho. Mas ela acidentalmente deixou algo que ela segurava perto de seu peito escorregar assim. Ela olhou para Leonel, esperando que ele não tivesse ouvido nada, mas antes que ela pudesse suspirar um suspiro de alívio. Ele estava piscando em choque e ela corou de vergonha e constrangimento. Ela realmente deixou uma informação tão importante ir de uma maneira tão estúpida. Estúpido Velasco, isso é tudo culpa sua. Se eu não estivesse tão agitado, não teria falado tanto e não teria cometido tal erro. Leonel permaneceu em silêncio por um longo tempo e não respondeu imediatamente. Ele ainda estava processando o que as palavras de Anastasia poderiam significar, mas no final ele sorriu amargamente. Ele não tinha informações suficientes. Na verdade, ele não sabia o que isso poderia significar. Tudo bem, não importa isso, disse Leonel levemente. Eu não sei por que você quer esconder que você é um espírito do mundo de mim, mas eu suponho que tenha algo a ver com o fato de que este é um mundo simulado falso, hein? Eu o culparia por pensar que sou muito frágil, mas novamente, tive um colapso mental alguns dias atrás. Anastasia congelou. O que você acabou de dizer? Leonel acenou com a mão. Eu sou o que você chamaria de gênio. Deduzir essas coisas é brincadeira de criança. Leonel olhou para cima e de repente começou, encontrando Anastasia bem diante dele. Ela o surpreendeu, mas não disse nada por um longo tempo. De fato, ela finalmente murmurou. Um par de pai e filho monstruosos não faz sentido. Este é o milagre da aleatoriedade da vida? Leonel ergueu uma sobrancelha, mas deixou que esse pequeno espírito do mundo resolvesse suas próprias emoções. Finalmente ela recuou, flutuando no ar novamente. Tudo bem, dependendo de como esse assunto for, eu posso te dizer outras coisas. Ela disse levemente. Por enquanto, claro, posso ajudar essa pessoa de quem você fala. A força do tempo vem naturalmente para mim. Isso significa que minha mãe também pode usar a força do tempo? Leonel perguntou. Ele queria pedir a Anastasia para ajudar sua mãe também, nesse caso. Embora sua mãe já tivesse um espírito do mundo, um completo nisso. Algo estava lhe dizendo que o espírito do mundo da Terra e Anastasia estavam em dois níveis completamente diferentes. Para sua surpresa, Anastasia balançou a cabeça. Não é que eu não queira ajudar, mas eu realmente tive um lapso de língua naquela época. Espíritos do mundo que são mais do que bolhas de instintos são incrivelmente raros. Em toda a existência provavelmente existem menos de 10 como eu. Embora alguém possa ajudá-lo a compreender as leis do seu mundo, a força do tempo não é algo que eles possam transmitir. Mesmo para mim tal coisa é impossível. Mesmo se você se fundiu com alguém? Leonel perguntou. Eu tenho uma mente própria, embora isso me torne muito mais poderoso do que a maioria dos espíritos do mundo, também me limita. Não posso me fundir com alguém para o benefício do meu mundo, isso me suprimiria em vez de me ajudar. O que eu preciso é de alguém para fazer parceria comigo e me ajudar a encontrar recursos preciosos. Quando eu conseguir entrar na nona dimensão, finalmente amadurecerei e meu mundo tomará forma totalmente. Só então posso tentar contornar algumas das regras do regulador transmitindo esse conhecimento. Leonel assentiu lentamente. Entendo, eu entendo. Depois de um momento, ele jogou um globo de neve. Ele está aqui. Não temos muito tempo, então espero que você possa treiná-lo em um estado dilatado pelo tempo. Tente ver se você pode torná-lo obediente também. Anastasia assentiu e seus olhos brilharam. De fato, Elorin tinha uma forte afinidade com a força do tempo. Isso foi realmente perfeito. Obediente? Sua cabeça de repente apareceu. Digamos que ele é um pouco indisciplinado. Seus pais foram mortos devido a uma decisão do velho Falks. Seu próprio avô ficou em seu caminho e ele ficou furioso o suficiente para cortá-lo. Então talvez ser indisciplinado não seja exagerado o suficiente para essa pessoa. Seus pais morreram? De fato. Eles provavelmente se tornariam inválidos, então foram mortos antes da metamorfose. Entendo. O que? Você pode fazer algo sobre isso? Bem, no mundo real não, mas este mundo é mais flexível, e é ainda mais fácil quando as pessoas em questão têm causalidades fracas. Seres tridimensionais sem nem mesmo índices de habilidade são tão fáceis quanto possível. Seria impotente se eles tivessem entrado no caminho divino, ou na oitava dimensão do caminho convencional, mas isso é muito fácil. Leonel ficou atordoado. De repente, ele percebeu que talvez houvesse muito mais coisas que Anastasia estava escondendo dele para que ele não percebesse o quão especial ela era muito cedo. Mas agora que ele havia exposto esses assuntos, suas dúvidas eram muito menores. Ela falou diretamente sobre ressuscitar duas pessoas que morreram há mais de 30 anos como se fosse um passeio casual. Depois de um momento, Leonel sorriu. Depois disso, Elorin ainda ousaria desobedecê-lo? Agora que ele pensava sobre isso, Ush estava na sétima dimensão do caminho convencional, na melhor das hipóteses, e seu índice de habilidade estava tão quebrado quanto o de seu neto. Se não fosse pelo amor familiar, era improvável que Elorin tivesse tido a chance de vencer. Já que você está ocupada sendo um deus de qualquer maneira, Anastasia, que tal outra pessoa? Capítulo 2129. A pessoa em quem Leonel pensou primeiro foi, é claro, a mãe de Aina. Claro, ele também tinha Ush em mente, mas o que ele mais queria ver feliz não poderia ser ninguém além de Aina. O peso que Aina carregou todo esse tempo começou a partir daquele mesmo dia em que sua mãe foi executada por ter a audácia de gerá-la quando criança. Não era apenas raiva, mas também desamparo, exasperação e o mais importante de tudo, culpa. Se ela não tivesse nascido, talvez sua mãe ainda estivesse bem, talvez ela não tivesse que sofrer um destino tão cruel, talvez ela e o pai de Aina não tivessem sido descobertos e tão severamente punidos.
Mas já não havia como voltar atrás para reverter todas essas coisas. Só restava uma coisa, vingança. E ela só podia esperar que fosse o suficiente para preencher o vazio em seu coração. No entanto, em pouco tempo, o sorriso ansioso de Leonel desapareceu. Ele olhou para Anastasia, que tinha uma testa franzida e seu coração afundou. Ele não parecia precisar ouvir o motivo porque era de pouca importância para ele agora, mas ele ainda perguntou. Você não pode fazer isso? Leonel perguntou suavemente. Quando soube que ressuscitar aqueles que estavam apenas na terceira dimensão era fácil para ela, Leonel imediatamente pensou na mãe de Aina. Mas como pode ser que ainda houvesse um obstáculo aqui? O que poderia estar impedindo isso? Eu não posso, não. Anastasia balançou lentamente a cabeça. Você está. Tem certeza de que você tem a pessoa certa? Leonel perguntou. Tudo o que ele tinha dito a Anastasia era que era a mãe de Aina que ele queria ressuscitar. Ele não tinha dado a ela nenhum outro detalhe, porque mesmo ele não tinha nenhum outro detalhe. Além disso, embora ele tivesse confiança em Anastasia, ele não queria alertar Aina no caso de algo dar errado, e o tempo provou que sua cautela estava correta. Mesmo assim, ele teve que perguntar. Era possível para Anastasia ter 100% de certeza de quem ela estava mirando quando as coisas eram assim? Anastasia balançou a cabeça. Um relacionamento parental é o relacionamento causal mais fácil de ver. Se eu tivesse que procurar um primo distante, talvez houvesse uma pequena chance de eu cometer um erro. Mas como Aina está aqui, e é a mãe dela que está em questão, é praticamente um relacionamento individual, eu não cometeria esse erro. É definitivamente ela. Mas a mãe de Aina morreu antes da metamorfose, ela também está na terceira dimensão, assim como os pais de Elorin, porque um é possível, mas o outro não. Eu não sei, só posso especular. Alguém com uma causalidade muito maior está interferindo na própria mãe de Aina, enredando-a a ponto de eu não ser capaz de extraí-la perfeitamente mesmo que tentasse. Se eu forçasse, o que saísse do outro lado nem seria a mãe dela, seria apenas uma mulher que carregava uma forma semelhante. O coração de Leonel estremeceu. Ao ouvir isso, ele percebeu que ressuscitar pessoas não era tão fácil quanto ele pensava que seria, mas ao mesmo tempo ele se sentia um pouco vazio. Ele passou tanto tempo procurando o significado da vida, porque este mundo não permitia que ele arrancasse o Band-Aid em sua totalidade. Porque a vida não poderia ser completamente inútil por completo. Mas agora ele estava ouvindo que aqueles com vidas de menor valor poderiam ser mais facilmente ressuscitados do que aqueles que eram mais poderosos. Era como se sua visão de mundo de que todas as vidas eram iguais estivesse sendo cuspida e esbofeteada na cara uma e outra vez. E ainda assim ele não conseguia nem se beneficiar disso. Foi frustrante. Isso seria porque ela se casou com o pai de Aina? Não, isso não é suficiente. Mas Anastasia hesitou. Diga-me, disse Leonel com firmeza. Isso? Lembra como eu disse que encontrar um pai através de Aina foi excepcionalmente fácil porque era um relacionamento de 1 para 1 na causalidade? Poço, o inverso também é verdadeiro. É difícil afetar a causalidade de outra pessoa, mas quanto mais próximo você estiver dessa pessoa, mais fácil será. E tendo literalmente dado à luz uma pessoa. Leonel empalideceu e sentou-se. Havia muito poucas coisas que poderiam fazê-lo reagir assim, mas ele sentiu que estava sentindo as emoções de Aina por ela no momento. Se Aina soubesse que sua mãe não poderia ser trazida de volta porque ela havia ficado muito forte, quão devastada ela ficaria? Não, mesmo além disso, não foi por vingança que Aina se esforçou tanto para aumentar sua força? E agora, por causa dessa força pela qual ela havia trabalhado tanto, ela nunca mais seria capaz de ver sua mãe novamente? Quão cruel foi um destino como esse? O que Leonel não sabia era que havia outra coisa que Anastasia não havia dito a ele. Se ela estava correta, as coisas ainda poderiam ter funcionado se Aina ainda estivesse na sexta dimensão. Alguém entraria no caminho divino ao entrar na sexta dimensão, mas porque sua mãe estava a um passo de sua causalidade, o impacto foi diminuído. No entanto, no momento em que ela entrou na sétima dimensão, foi apenas um dia, apenas um único dia foi a diferença entre Aina ser capaz de chorar nos braços de sua mãe ou não. Apenas um único dia. Leonel respirou fundo e lentamente conseguiu se acalmar. Não os ressuscite, disse Leonel de repente. O quê? Não ressuscite os pais de Elorin. Deixe-os como estão. Leonel não disse mais nada enquanto se levantava e saiu. Anastasia só podia olhar para as costas dele com um brilho complicado nos olhos. Ela entendeu. Se Anastasia os ressuscitasse, então Aina aprenderia sobre isso de uma forma ou de outra. Aina era bastante inteligente, ela não acreditaria que Leonel se esforçaria para ressuscitar os pais dos outros e ainda não os seus. Se ela percebesse isso, estaria a apenas um passo da verdade. Leonel se recusou a ver esse tipo de dor no rosto do amor de sua vida. Capítulo 2130. Muitos minutos depois, Leonel finalmente conseguiu se acalmar. Este assunto era muito mais complexo do que ele esperava e parecia que o mundo estava pregando uma peça nele. Tão perto e tão longe, a apenas um passo de distância e ainda a quilômetros de distância. De repente, ele ouviu o eco de uma risada familiar em sua mente. Ele não se lembrava de ter rido assim no passado, mas por algum motivo tinha certeza de que era sua própria risada. A risada soou bastante heróica, e ainda assim havia um tom de tristeza e desamparo escondido dentro. Um eco que ficou cada vez mais alto até que sua visão de repente ficou branca. Quando Leonel acordou, ele ainda estava parado no mesmo lugar. Seu corpo estava encharcado de suor, mas fora isso, ele parecia a mesma pessoa que sempre fora. Respirando fundo, ele voltou para o ambiente de vida e entrou no banho pessoal dele e de Aina.
Ele já havia atingido um estado de limpeza em que poderia passar meses até anos, sem tomar banho e ainda estar fresco, mas agora, ele sentia que realmente precisava de um. Ele escorregou nas águas da purificação depois de tirar as roupas e se abaixou na água. A água deslizou ao redor dele até que ele submergiu até a cabeça, afundando no fundo da grande piscina. Ele respirou profundamente, ignorando as águas ao seu redor. Quando as águas purificadoras entraram em seus pulmões, em vez de inundá-los e deixá-lo ofegante como se poderia esperar, imediatamente se tornou vapor, dispersando-se em seu corpo. Leonel não esperava isso. Na verdade, ele tinha acabado de cometer um erro. Ele queria fazer o que havia começado a fazer recentemente na água, filtrando a força do vento da força da água e inalando isso. Mas em seu estado distraído e um tanto fatigado, ele havia esquecido que as águas purificadoras eram a forma mais pura de força da água. Não havia força do vento dentro dele para filtrar e respirar. Justamente quando ele pensou que seria afogado por sua própria tolice e estava preparado para correr para a superfície para expulsar as águas purificadoras de si mesmo, isso aconteceu. Seu corpo de repente começou a tremer, imperfeições profundas e ocultas começaram a ser empurradas para fora uma após a outra. Leonel ficou sem palavras. Ele não esperava que as coisas realmente acabassem assim. Ele estava pensando em como ajudar seu corpo a se aproximar da perfeição e, na verdade, tropeçou no método de uma maneira incrivelmente estúpida. Rapidamente Leonel se acalmou e acessou algumas coisas. Só então ele percebeu que este não era um estado natural das águas purificantes, ou mais precisamente, nem qualquer um poderia inalar águas purificantes assim. Se outra pessoa tentasse, poderia realmente se afogar. A súbita vaporização das águas de limpeza que ele inalou foi resultado de sua nova linhagem. Ou melhor, um resultado de seu fator de linhagem de sinergia de metal evoluído anteriormente evoluindo mais uma vez. O novo fator de linhagem de Leonel foi construído sobre os 4 componentes do fator de linhagem de sinergia de metal de forma muito bonita. O primeiro componente era aquele a que todos Morales tinham acesso, e era a capacidade de absorver a vida dos metais e torná-la sua. O segundo, o que a família Radix havia recebido, era o inverso, tirar a vida e concedê-la aos metais. O terceiro foi o que foi dado à família Midas, e essa foi a capacidade de engolir chamas e ganhar força vital infinita delas. O quarto foi dado à família Florer e, em última análise, foi a capacidade de conceder vida mais uma vez. Do jeito que Leonel tinha visto, embora estivessem separados em 4 partes mais complexas, eram em última análise 2 metades maiores, uma que poderia tirar a vida e torná-la sua, e a segunda era concedê-la e conceder poder. Um dependia do refinamento de fontes externas para conceder poder a si mesmo, e o segundo dependia do refinamento de fontes internas para conceder poder a um objeto externo. Ambos formavam uma espécie de equilíbrio yin e yang e havia todos os tipos de técnicas que podiam se ramificar a partir dele. Mas o que Leonel mais se beneficiou foi o poço quase infinito de longevidade. De alguma forma, após a evolução, Leonel ganhou a habilidade de refinar mais do que apenas metal e fogo, até mesmo a água parecia possível agora, e ele ganhou maior estoque de águas não refinadas bem diante dele. Mesmo que ele tentasse refinar todas essas águas purificadoras, ele não tinha certeza se isso seria realmente possível a menos que ele alcançasse a 9 dimensões. Mas então essas águas se expandiriam mais uma vez, já que Anastasia definitivamente alcançaria esse nível também. À medida que seus poros se dilatavam, Leonel descobriu que seu corpo tinha muito mais imperfeições do que ele pensava. O que estava sendo expulso dele não eram impurezas por si só, mas sim como força suja. Essa força seria do tipo que impediria os cristais de força normais de se tornarem cristais de força pura. Esse tipo de força, impedindo aqueles nascidos com almas fundidas, foi precisamente o que os impediu de alcançar o estado perfeito de corpo e mente. Essas águas purificadoras eram apenas da 8ª dimensão. Então Leonel não tinha certeza se realmente seria capaz de permitir que seu corpo atingisse aquele estado de perfeição que apenas alguns gênios de outras raças e um punhado de espirituais tinham. Mas o que ele tinha certeza era que isso permitiria que ele chegasse muito, muito mais perto. Acho que isso pode ser contado como um desastre que se transforma em fortuna. Leonel sussurrou para si mesmo baixinho. A complexidade de uma torta se formando no céu, apenas para pousar bem em seu rosto, e depois para outra se formar logo depois, o levou a uma montanha-russa de emoções. De repente Leonel agarrou os punhos. As complexidades da vida eram algo que lhe dava um tapa na cara toda vez que ele tentava ter uma ideia sobre o que a verdade poderia estar por trás da porta. Mas ele sentiu que talvez estivesse fazendo tudo errado. Ele sempre sentiu que deveria ter uma resposta antes de decidir que caminho deveria seguir, mas ele tinha o direito de obter tal resposta com sua força atual? Talvez em vez disso, ele deveria fazer o contrário, trabalhar para se fortalecer para que talvez um dia ele também pudesse rir assim. Capítulo 2131. Enquanto Leonel meditava nas profundezas de uma piscina de águas purificadoras, a situação no Palácio do Vazio só piorava a cada momento que passava. Os discípulos de Rank de Domínio que permaneceram trabalharam a vida inteira para esse assunto, e carregavam rostos resolutos enquanto enfrentavam legiões de seres de outro mundo, mas sua resolução não fez nada para mudar o fato da questão. Eles estavam totalmente em desvantagem. No passado, os humanos tinham pelo menos a vantagem dos números. Havia tantas estradas que eles cultivavam que era provável que houvesse pelo menos uma em que uma pessoa pudesse se destacar. Esta era a única vantagem que os humanos tinham sobre as outras raças. No entanto, o Palácio do Vazio sofreu perdas devastadoras devido ao cataclismo. E para piorar a situação, mesmo que não tivessem, eles estavam enfrentando os números combinados de várias corridas ao mesmo tempo.
Não que eles também estivessem perdendo tantos dos seus, que chance eles tinham? A raça nômade, a raça das nuvens, a raça rapax, até mesmo a raça dos anões e o domínio das bestas estavam atacando. Parecia que cada um deles queria um pedaço do bolo e não estavam dispostos a dar nem um único passo para trás. Eles inundaram de 5 direções diferentes, atacando os humanos em todas as frentes. Eles estavam sobrecarregados e simplesmente não havia nada que pudesse ser feito. E isso foi antes mesmo de qualquer ancestral aparecer. Com a aparência das coisas, parecia que o domínio humano cairia sem que os especialistas da 8ª dimensão das outras raças tivessem que levantar a mão. No entanto, parecia haver boas notícias, mesmo depois que a primeira linha de defesa foi violada e a segunda estava na metade da queda. Os espirituais ainda não haviam aparecido. Os espirituais raramente participavam de conflitos e não pareciam se importar com a terra dos outros. Havia alguns raros retardatários que saíam de vez em quando para lembrar o mundo do poder de sua raça, mas fora isso, não havia absolutamente nada. Dito isto, fazia muito tempo desde que o último mundo da 8ª dimensão havia aparecido. Seria difícil dizer o que eles estariam dispostos a fazer nesta situação. Como resultado, eles se tornaram como uma guilhotina persistente no ar. Mas enquanto eles não aparecessem, a situação ainda não estava desamparada. Do lado dos humanos, os anciãos do vazio estavam do lado de fora do pico mais alto da Torre do Vazio, sua expressão solene e seus rostos enrugados contorcidos. Eles podiam ver que a segunda linha estava prestes a cair. O prestígio do Palácio do Vazio caiu demais. Já havia passado meio-dia, mas não havia sinais daquelas famílias aparecendo. O Palácio do Vazio não estava preocupado que eles não aparecessem, mas sim preocupados que eles aparecessem tarde demais. Eles estavam esperando que tudo fosse perfeito para que eles aparecessem, sem perceber que simplesmente não haveria mais nada para ser perfeito se eles fossem mais tarde. Mas não podia ser evitado. O prestígio do Palácio do Vazio sofreu um grande golpe depois que eles falharam em proteger tantos de seus discípulos. Muitas famílias intermediárias enviaram sua própria esperança em gerações para o Palácio do Vazio, apenas para perder seu filho para sempre. Agora, essas famílias estavam sendo chamadas novamente e era difícil dizer como elas se sentiriam. Não há escolha. Se eles não aparecerem, toda a raça humana será escravizada. Já está indefeso, disse a anciã do vazio Lisbeth suavemente. O que você disse? O ancião Galliene, um sargento entre eles, estalou quase imediatamente. Eu disse que é impotente. Quem se importa com quantos deles aparecem? O que eles farão quando os ancestrais das outras raças começarem a aparecer? Mesmo quando tínhamos uma vantagem tão grande no número de existências da 7ª dimensão, nosso número de existências da 8ª dimensão não podia se igualar a nem mesmo uma das raças, muito menos a tantas delas. Temos muitos caminhos para alcançar a 7ª dimensão, mas nenhum deles é escavado profundamente o suficiente para permitir que um grande número entre na 8ª dimensão. Estamos acabados. Ouvindo um ancião do vazio dizer tais palavras, os outros ficaram chocados, tão chocados que não conseguiram nem reagir ao que aconteceu a seguir. O ancião do vazio Galliene, que parecia estar repreendendo Lisbeth, se virou e atacou rapidamente. Não era só ele, mas Lisbeth e o ancião do vazio Vimarca atacaram todos de uma vez também. Os outros anciãos do vazio foram pegos de surpresa, muitos deles tendo seus peitos perfurados e corações despedaçados em um único movimento rápido. Você, Cornélios, que recentemente conseguiu se tornar um ancião do vazio, ficou instantaneamente enfurecido. Ele nunca imaginou que as pessoas que ele passou a vida inteira admirando fariam isso de repente. Os anciãos do vazio restantes de repente também se recuperaram, mas quando Cornélios estava prestes a atacar, ele congelou. Ele olhou para baixo, encontrando um braço perfurando seu peito. Ele lutou para olhar para trás, mas nunca conseguiu ver quem era. Ele nunca esperou que fosse um plano de 2 camadas. Apenas uma parte dos traidores agiu nas primeiras rodadas, enquanto o resto fingiu estar chocado junto com todos os outros. Então, quando parecia que os traidores estavam claros, o segundo grupo atacou. Cornélios nem sabia o que pensar em seus momentos finais até que seus pensamentos de repente se estabeleceram em um homem em particular por algum motivo. Aquele jovem filhote lhe dera tanta dor de cabeça no pouco tempo que o conhecera, mas ele sempre parecia tirar a vitória das garras da derrota. Cornélios escorregou para baixo, caindo da mão da pessoa que o atacou, através das nuvens abaixo e em direção ao chão. A mão se afastou, limpando lentamente o sangue da mão enquanto suas feições começavam a mudar. Nós atacamos agora e terminamos? Lisbeth perguntou de repente. A pessoa balançou a cabeça. Ainda não. Se Leonel estivesse aqui, talvez seu coração tivesse parado de bater completamente. Este homem era alguém que ele conhecia muito bem. Ele não era outro senão Leonel Morales. Capítulo 2132. Leonel abriu os olhos, sentindo uma forte onda de poder inundando seu corpo. A parte estranha era que ele não sentia como se sua força tivesse mudado muito, mas por algum motivo ele ainda se sentia muito mais leve do que nunca. Ele não sabia o que dizer sobre esse assunto, mas lentamente saiu da piscina. Infelizmente, porque ele passou tanto tempo fora do casulo, ele não ganhou 100 dias que os outros provavelmente tiveram. Mas mesmo assim, ele sentiu que valeu a pena. Depois de pensar um pouco, ele finalmente tocou no que era aquele sentimento estranho. Era como se seu corpo fosse um tesouro e estivesse sendo lentamente refinado em direção ao grau de vida. Era como se seu corpo já tivesse todos os blocos de construção, mas estava faltando o ímpeto de se fundir em um produto perfeito, tornando-se um. Leonel já havia experimentado isso antes. Esse era o sentimento que ele tinha antes de conseguir criar seu primeiro tesouro de grau vital. Quando ele conectou os dois, ele ficou sem palavras. Parecia bastante grosseiro pensar em seu corpo como se fosse algum tipo de objeto inanimado. Mas quando ele deu um passo para trás, não era exatamente isso? A Terra tinha uma linha divisória entre materiais inorgânicos e orgânicos, e o corpo era obviamente formado por este último, mas mais alto em dimensões. Essa linha se confundia cada vez mais.
Além disso, Leonel já havia tido um grande avanço em sua força terrestre que foi causado por sua percepção de que o corpo dependia bastante da força terrestre para sobreviver, ou então de onde viriam os minerais importantes que os mantinham saudáveis. Tudo tinha um equilíbrio, e não havia razão para tratar seu corpo de maneira diferente do que trataria um tesouro. Na verdade, seu corpo era quase irrelevante. O que era mais importante era seu uso como meio para permitir que sua alma e glabela etérea exibissem sua força ao maior grau. Como esperado, o corpo de Leonel não atingiu o nível de perfeição que ele procurava, mas a mudança ainda era bastante substancial. Ainda havia um longo processo pela frente. Ele teria que ser paciente, esperando que suas células mudassem e depois passar pelo processo novamente. Quanto mais vezes ele fizesse isso, melhor seu corpo seria em produzir células que estavam mais próximas da perfeição, e mais perto da perfeição ele estaria em geral. Sua força fluiu através de seus nós de força muito mais suavemente. Naquele momento, Leonel olhou para cima, apenas para descobrir que Aina havia entrado de repente. Ele sorriu. O que há de errado? Você está realmente com tanta pressa. Águas purificadoras, disse Aina de repente. Acho que seria muito útil para isso. Leonel sorriu significativamente. Você já descobriu? Leonel riu. Mais ou menos, foi um pouco acidental. Mas é bruto agora. Eu só consigo fazer isso respirando a água, outra pessoa acabaria se afogando. Você tem um método melhor? Aina assentiu. Eu posso usar as águas purificadoras como um aglutinante em uma pílula da força para amplificar os efeitos. Os outros materiais seriam apenas suplementares para atuar como um agente de ligação para permitir que ele passe para o sangue, os órgãos e as células de forma eficaz. Seriam necessários vários tratamentos, mas deve ter um efeito forte com tempo suficiente. Os resultados seriam melhores quanto mais dor alguém estivesse disposto a suportar. Os olhos de Leonel brilharam. Vamos revisitar isso depois desta guerra. Depois? As sobrancelhas de Aina se ergueram. Por que Leonel parecia tão confiante? Não parecia que eles estavam em uma situação muito boa agora. Provavelmente seria melhor se eles se segurassem agora e só avançassem quando tivessem todos os patos enfileirados. Quando alguém dava um passo para trás, o que valia em face de todo o domínio humano? 1 bilhão de guerreiros? Isso foi uma gota no oceano. Pode ser o suficiente para atingir um sistema solar, mas mesmo que o alvo fosse apenas uma galáxia, não seria o suficiente, muito menos um setor ou enfrentar vários domínios ao mesmo tempo. Leonel sorriu. Você não acha que está em uma boa oportunidade? A expressão de Aina mudou. Ela entendeu o que Leonel queria fazer. As guerras dos herdeiros colocaram Leonel no mapa, mas se ele teve um bom desempenho nesta guerra, ou se ele realmente ganhou para o domínio humano, quão mais fácil seria unificá-lo no futuro? Na verdade, ele pode até ter sucesso antes mesmo que as guerras dos herdeiros terminassem. Era um plano selvagem. Era tudo o que ela podia dizer sobre isso. Ela não pôde deixar de hesitar. Leonel estava fazendo isso por causa de suas palavras sobre querer que seus filhos fossem da realeza? Mas, os olhos de Aina vagaram, sentindo-se nervosos. Ela não poderia simplesmente retirar essas palavras agora, ou então o peso de suas palavras no futuro diminuiria. Ela também não queria ver Leonel sem motivação e ambição. Ela sentia que o mundo merecia conhecer seu talento. Em seu estupor, ela nem notou Leonel se inclinar para a frente e beijar sua testa. Você deveria confiar um pouco mais em seu marido. Aina franziu a testa, respondendo subconscientemente enquanto enxugava a testa. Quem é meu marido? Por que não vejo um anel? Leonel sorriu. Um anel, você diz? O coração de Aina pulou uma batida, sua carranca de repente desaparecendo em uma expressão de pânico. No entanto, não durou muito porque o clima foi interrompido pela risada ofegante de Leonel. Aina ficou vermelha, seus punhos de repente começaram a chover. Normalmente ela se continha, mas Leonel realmente sentiu a dor desta vez. Misericórdia! Misericórdia! Leonel uivou. Obedientemente leve essa surra. Como você ousa me provocar sobre isso? Apesar de seus gritos, Leonel estava praticamente sorrindo de orelha a orelha? Um anel para sua esposa? Como ele poderia dar a ela algo casual? Suas aspirações eram grandiosas. O que era um diamante antes das chaves do Palácio do Vazio? E a cabeça de um espiritual? Ou talvez ele fizesse o verso dimensional se ajoelhar a seus pés. Leonel de repente saltou e passou um braço em volta da cintura de Aina, levantando-a no ar e plantando um beijo em seus lábios. Capítulo 2133. Esses humanos são realmente tão inúteis. Para que foi toda essa preparação? Bocejou um jovem nômade. Este jovem murmurou para si mesmo, observando a carnificina sem muito cuidado. Ele se inclinou para trás em suas próprias mãos flutuantes, reclinando-se no céu sem se importar. Ele era bem conhecido entre sua raça, mas isso era óbvio, já que ele foi escolhido para liderar sua própria legião. Ele era o príncipe Gregvin e era bastante conhecido por sua preguiça. Ele era provavelmente o único nômade que usaria suas mãos extras dessa maneira. A característica de destaque da raça nômade era, é claro, seus 3 pares de mãos, 2 das quais estavam presas pelos pulsos aos braços e as 4 restantes flutuavam em torno de seus corpos como se tivessem mentes próprias. Depois, é claro, havia as gemas em suas testas, uma saliência de suas glabelas etéreas. Gregvin olhou para o lado. 2 de suas mãos flutuantes serviam de assento e as 2 restantes serviam de encosto. Ele parecia bastante confortável e, no entanto, parecia querer mais da ocasião. Ele se sentiu mal por atacar os humanos assim? Claro que não. Ele apenas lamentou que eles não fossem fortes o suficiente. Os humanos não eram os únicos neste assunto. Cada domínio que formasse o mundo da 8ª dimensão como este seria invadido. Poço, além dos espirituais. Dito isso, os humanos tiveram azar no fato de que tantos os estavam atacando ao mesmo tempo.
Quando sua raça nômade experimentou isso, apenas o domínio bater invadiu. A única raça que experimentou um nível semelhante de pressão foi a raça dos anões, e agora a raça dos anões ironicamente enviou a maioria dos especialistas. Claramente a raça anã ainda guardava rancor por ter sido expulsa do domínio humano naquela época. A pior parte era que a raça dos anões estava cheia de especialistas em arco e flecha que eram especialmente letais nessa densidade de força anárquica. Qualquer um que pudesse expulsar sua força por grandes distâncias era um grande trunfo neste campo de batalha do vazio, e a raça dos anões tinha a maior porcentagem de tais existências. Provavelmente levará apenas mais um dia, até que a segunda linha seja violada, e em seguida, apenas a terceira linha será deixada. Até lá, todo o domínio humano estará aberto para nós e a guerra basicamente terminará. Seria impossível para eles se defenderem mais de entrar no campo de batalha do vazio e lidar com o fogo selvagem que se espalhava em seu território. A raça anã estava lidando com seus próprios problemas, então eles não queriam se estender demais entrando no domínio humano completamente antes. Mas agora eles não terão tais escrúpulos. Suas medidas defensivas tornaram-se muito duras para que outros continuem a atacá-los agora. Parece que os humanos serão o novo calcanhar. Gregvin riu ruidosamente. Do lado da raça dos anões, um par de irmãos e irmãs estava no ar, as asas batendo. Seus olhares eram surpreendentemente frios, apesar de suas aparências um tanto adoráveis. Cada um deles segurava um arco nas mãos, seguindo diretamente o tráfego abaixo. O céu cinzento estava praticamente enegrecido pelo número de flechas que voavam. Os humanos não conseguiam nem chegar perto antes de serem ceifados. Foi uma visão verdadeiramente devastadora. Os humanos só podiam formar barricadas para tentar se defender das saraivadas, mas com metade da segunda linha caindo, as defesas simplesmente não eram muito boas e só podiam ser colocadas às pressas. Este par de irmão e irmã eram igualmente nobres de sua raça. Isso pode ser visto pelo fato de que eles se pareciam mais com humanos baixos do que com anões aos olhos da maioria. A princesa, o Larora e o príncipe Malcúrmino. O que era muito mais interessante, porém, era o fato de que a cidade que eles estavam sitiando era uma que Leonel reconheceria facilmente. Era a mesma que ele havia encontrado pela primeira vez quando voltou da zona do cataclismo. E como esperado, não era outro senão Rovan. Este era o mesmo jovem que quase matou Leonel depois que ele os ajudou a escapar do abrigo Rapax. Rovan Câncer surpreendentemente não participou das guerras dos herdeiros e permaneceu com o Palácio do Vazio. Ele não disse a ninguém o porquê, mas se tivesse dito isso, ninguém acreditaria nele. A realidade era que, ao contrário dos outros, ele podia ver através do perigo que Leonel representava e não queria participar disso. Foi, é claro, devido ao seu índice de habilidade especial que ele estava tão certo. E ele sentiu que era muito inteligente enquanto assistia à transmissão, mas quem teria pensado que ele acabaria tão azarado no final? De repente, Rovan recebeu uma ordem que fez suas sobrancelhas pularem. Retirar-se? Que? Rovan não conseguia nem acreditar em uma ordem tão ridiculamente estúpida. Se eles recuassem da posição, estariam completamente acabados. Não havia nada para recuar além da primeira linha, mas a chamada primeira linha era apenas o próprio Palácio do Vazio. Era incrivelmente difícil de defender porque o palácio era apenas para ser usado como suporte de vida. Por mais difícil que fosse atacar, seria simultaneamente difícil para aqueles que assumissem a responsabilidade de se defender. Para piorar a situação, havia uma legião avançada abaixo. Seus golpes de dentro da cidade não eram eficazes o suficiente, e se eles permitissem que a raça dos anões se aproximasse demais, eles perderiam a cidade muito rapidamente. Se eles recuassem agora, quantos deles morreriam? Rovan hesitou. Esta ordem era definitivamente oficial. Não podia ser simplesmente ignorada porque ele discordava dela. Pelo que ele sabia, eles tinham um plano melhor do que ele. Depois de outra rodada de hesitação, nem foi o próprio Rovan quem agiu. Ele ainda não havia se tornado um discípulo de rank de domínio. Ele percebeu naquele momento que não dependia dele em primeiro lugar. Os discípulos de rank de domínio eram os verdadeiros pilares do Palácio do Vazio, eles detinham a maior autoridade. Um discípulo de rank de domínio que ele conhecia como Avelair transmitiu as ordens. Prepare-se para a retirada. Prepare os canhões para um golpe final. Depressa. As palavras tinham acabado de cair quando o ar tremeu. A cabeça de Rovan se virou para descobrir que uma nave estelar havia aparecido de repente atrás de sua cidade, chocando-o em silêncio. Capítulo 2134. Esta foi uma mudança completamente inesperada. Algo tão grande deveria ter sido alertado para eles com antecedência, mas o fato de não ter feito os olhos de Rovan se estreitarem. Ele sentiu que havia algo grande acontecendo agora, e ele se sentia pequeno demais para lidar com isso. O próprio propósito do Palácio do Vazio era atuar como um portão defensivo para o domínio humano. Essa medida defensiva funcionou em ambas as direções. Era impossível entrar casualmente no Palácio do Vazio de qualquer direção. Os únicos que podiam pensar em fazer isso eram personagens de nível ancestral. O único caminho para o campo de batalha do Vazio era através do Palácio do Vazio, e o único caminho do campo de batalha do Vazio para o domínio humano era, mais uma vez, através do Palácio do Vazio. Para esta nave chegar a este local sem uma palavra dos superiores, isso significava que ela estava aqui sem permissão. Mas qualquer pessoa no domínio humano com acesso a uma nave estelar era impossível no topo da cadeia alimentar. Isso significava que os humanos já tinham traidores? Mas a notícia da queda da primeira linha só deveria ter sido enviada para as famílias mais poderosas.
Mas novamente apenas as famílias mais poderosas teriam acesso a tal nave estelar. Rovan sentiu sua cabeça girar. Não importa o quanto ele pensasse, ele nunca poderia ter adivinhado que os traidores tinham vindo do próprio Palácio do Vazio. O Palácio do Vazio era o auge da humanidade, os anciãos do Vazio que o lideravam tinham prestígio superior a todos. Eles eram os especialistas que sacrificaram sua vida de felicidade pelo bem da raça humana. Mesmo Rovan, que estava bastante cansado da maioria das coisas, nunca suspeitaria delas. Mas quando ele viu quem saiu do navio e subiu na proa, sua própria expressão não pôde deixar de mudar. Leonel Morales? Por mais impossível que fosse para os anciãos do Vazio trair a humanidade em sua mente, fazia pouco sentido para Leonel fazê-lo na opinião de Rovan. Tinha que ser lembrado que a única razão pela qual eles sobreviveram ao cataclismo e voltaram para casa em primeiro lugar foi por causa de Leonel. Embora Rovan não soubesse disso antes, quem não estaria ciente disso agora? O que está acontecendo? O discípulo do domínio Avelaer franziu a testa, mas antes que ele pudesse dizer muito, outro discípulo do rank do domínio apareceu, e ele era mais uma pessoa com quem Leonel estava bastante familiarizado. Este jovem não era outro senão o próprio ímpeto para a briga de Leonel com o Palácio do Vazio. Ele foi o único que se moveu nos bastidores para ligar o Leonel da Via Láctea ao Leonel do Palácio do Vazio, elevando seu status de fugitivo e fazendo com que as Escudo Cruz Estelar viessem ao Palácio do Vazio para prendê-lo. Ronan City. Ronan era um membro da Escudo Cruz Estelar, mas mais importante, um membro de sua unidade de assassinos liderada pelo City. Sua posição era extraordinária e o rancor que ele tinha com Leonel não era nada pequeno. Naquela época, Ronan havia sido paralisado pela tia de Leonel, enquanto ele e Aina massacravam grande parte da facção de Ronan. Devido a isso, o que antes era uma facção poderosa a caminho de se tornar uma facção legada quando Ronan foi promovido ao Senado do Vazio desmoronou diante dos olhos de todos. Ronan não foi capaz de fazer nada quando Leonel e Aina desapareceram, mas agora ele parecia ter se tornado um discípulo oficial de rank de domínio, e ele claramente estava do lado de Avelaer em querer seguir ordens e completar sua retirada. Vendo Leonel, ele parecia ter visto vermelho, mas rapidamente recuperou a calma, ordenando friamente que a retirada continuasse. No entanto, foi então que Leonel deu um passo, sua figura piscando ao pousar no topo das muralhas da cidade. Ele estava a apenas alguns metros de Ronan, mas era como se ele não tivesse visto mais ninguém. Caramba, o Palácio do Vazio está ficando cada vez mais patético hoje em dia, hein? Leonel olhou para cima, seu olhar de repente se tornando afiado. Quem recua morre. A voz de Leonel trovejou. Foi uma mudança completamente inesperada. O nível em que a mente de Leonel trabalhava era completamente diferente dos outros, mas desta vez sua ação foi puramente baseada em sua confiança infinita em seu pai. Seu pai havia atacado o Palácio do Vazio todos aqueles anos atrás. Para Leonel isso significava que definitivamente havia traidores dentro deles. Era simples assim para ele. Se ele aceitasse isso como verdade, então era impossível fazer qualquer coisa exatamente de acordo com os desejos do Palácio do Vazio. Na verdade, a razão pela qual Rovan e os outros não receberam nenhuma informação sobre sua chegada foi porque Leonel havia atirado diretamente na velocidade mais alta que sua nave poderia reunir, eles nem foram capazes de reagir. Todos ficaram surpresos com essas palavras. Aqueles que estavam seguindo as ordens dos discípulos classificados no domínio foram pegos no fogo cruzado, sem saber se deveriam continuar ou recuar. Por um lado, havia os discípulos classificados pelo domínio, mas por outro não havia apenas Leonel que o salvou da zona do cataclismo. Mas ainda mais importante do que isso, havia uma nave estelar que até mesmo os ancestrais temiam nos céus atrás dele. Ronan ficou completamente surpreso. Leonel realmente se atreveu a dizer essas palavras? No início ele ficou sem palavras até ficar tão furioso que riu. Você acha que porque você se saiu bem contra algumas crianças pequenas, você pode fazer o que quiser agora? A cabeça de Leonel se virou para Ronan, seu olhar tão profundo quanto as profundezas do céu estrelado. Não, posso fazer o que quiser porque o poder que exerço é maior que o seu. A nave estelar de repente ressoou quando um feixe penetrante disparou para frente. As expressões de Larora e Malcurm mudaram ao mesmo tempo. Defenda! Eles rugiram. Eles haviam definido suas formações móveis em um padrão que pudesse lidar com os canhões da cidade fortificada, mas não esperavam que os canhões de uma nave em movimento fossem ainda melhores do que uma cidade fortificada. Fazia pouco sentido e ainda assim, bum! Capítulo 2135. O olhar de Leonel cintilou. A formação móvel da raça dos anões era incrivelmente única. Em seus estudos dentro da Biblioteca do Vazio, Leonel aprendeu muito sobre os hábitos de guerra das várias raças. Normalmente, ao lançar um cerco como este, a maioria das raças contava com torres de cerco que funcionam como fundações de formação. Essas fundações se tornariam o núcleo das artes da força que ajudariam o exército a avançar e atacar enquanto se defendiam. Essas medidas defensivas tendiam a ser mais fracas do que as artes da força imóveis por razões óbvias. Mas a única exceção a essa regra parecia ser a raça anã que conseguia ter formações que não eram mais fracas. Os cânones da cidade fortificada não deveriam ser tomados de ânimo leve. Essas cidades não tinham menos investimento nelas do que as naves estelares, e seus métodos de ataque não eram mais fracos, mas a raça anã conseguiu enfrentá-los com suas torres de cerco sem o menor soluço. E então Leonel apareceu de repente. Os feixes de luz piscaram depois que seu poder se esgotou. As torres de cerco da raça dos anões tremeram muito e parte do poder vazou para o exército abaixo, fazendo com que muitos deles morressem. Mas, no final das contas, as baixas foram de apenas algumas centenas. Mesmo assim, essa perda de algumas centenas foi mais do que a cidade havia sido capaz de realizar em várias saraivadas. Ficou claro que esta nave estelar estava em um nível completamente diferente.
Este foi um verdadeiro sucesso, mas não havia um pingo de felicidade no rosto de Leonel. Ele sabia que se atirasse novamente sem mudar nada, teria sorte se algumas dezenas morressem, quanto mais algumas centenas. Em troca de um ritmo mais lento, a raça Nan poderia ajustar a força de suas formações. Eles foram pegos desprevenidos, mas não seriam pegos desprevenidos facilmente novamente. No entanto, sua velocidade havia despencado em mais de 50%, Leonel havia comprado muito tempo para a cidade fortificada. Esta parecia ser a chance perfeita para recuar, mas Leonel não tinha intenção de fazê-lo. Na verdade, os cânones da nave estelar já estavam acelerando novamente. Ao mesmo tempo, uma segunda nave apareceu, mas esta era muito maior, a primeira tinha apenas alguns quilômetros de diâmetro, mas esta era do tamanho de um planeta e ofuscava toda a batalha, lançando uma sombra sobre tudo. Dito isso, essa sombra não mudou muito no terreno. O campo de batalha do vazio era uma atmosfera nebulosa e monótona sem fim para começar. Eles estavam apenas trocando uma forma de escuridão por outra. Logo, ele começou a atirar na raça dos anões também. Os feixes são cerca de 3 vezes mais fracos. Leonel calculou rapidamente, a nave estelar maior é ainda pior, sendo apenas cerca de 20% tão poderosa quanto o normal. Isso deve ser devido tanto à força anárquica quanto à distância de separação. Isso é o suficiente. Ronan latiu. Você achou que poderia mudar a situação no campo de batalha com algumas naves estelares? Você sabe quantos o Palácio do Vazio tem por conta própria? O que você achou que poderia realizar? Não vem aqui para fazer papel de bobo. Continue a retirada. Estrondo. Ronan mal tinha terminado de falar quando sentiu uma enorme pressão de repente esmagar seu peito. Ele foi enviado voando como uma pipa quebrada. Ele só conseguiu se conter muito tempo depois e só podia se sentir sortudo por quem o havia atingido ter feito isso através das muralhas da cidade e não no chão abaixo. Incapaz de se conter, ele tossiu um bocado de sangue, segurando o peito. Ele olhou para cima fracamente para encontrar uma beleza com cabelos negros longos e esvoaçantes, de pé ao lado de Leonel. Ele nem mesmo registrou quando ela apareceu. Ronan tossiu novamente, respirando fundo. Para ser um discípulo de rank de domínio, ele tinha que ter pelo menos a força da maioria dos especialistas da 7ª dimensão de nível 7. Ele mesmo era apenas o nível 6, mas com seu talento isso era uma façanha difícil, mas não impossível. Mas agora, ele havia sido esbofeteado tão longe por uma única palma de uma existência de nível 1? Desmoralize a raça humana novamente e eu terei minha adorável esposa perfurando seu coração da próxima vez. Cuidado com a boca. Leonel olhou para trás em direção à batalha abaixo. Os humanos, tendo obtido algum alívio graças às ações de Leonel, foram capazes de reverter um pouco a situação. As torres de cerco foram projetadas apenas para enfrentar ataques poderosos e em grande escala. Eles não foram desperdiçados em ataques de pequena escala dos homens e mulheres do exército abaixo. Como tal, essa batalha era muito mais nivelada, só que os humanos estavam em desvantagem numérica. Em termos de combate direto, não havia grande diferença entre os gênios da raça humana e da raça Nan, mas uma disparidade tão grande. Leonel, no entanto, parecia estar totalmente focado nas torres de cerco, tentando procurar uma fraqueza. Pelo menos parecia assim até que de repente ele estalou os dedos. As naves estelares se abriram uma após a outra, bilhões de guerreiros blindados saindo. Suas armas tilintavam e o som de energia crescente zumbia nos ouvidos dos espectadores. Suas armaduras começaram a brilhar e eles foram rapidamente ligados uns aos outros. O domínio humano já tinha visto as armaduras especiais de Leonel antes, mas essas armaduras foram criadas por capricho com base em uma criatura marinha que ele só tinha visto por um pequeno momento antes de começar. Essas armaduras, no entanto, foram criadas com perfeição. Eles estavam em um nível totalmente diferente. Eu preciso chegar mais perto. De repente, o corpo de Leonel brilhou e sua armadura divina se formou. Havia uma pitada de carranca em seu rosto porque não se sentia tão confortável quanto no passado, mas curiosamente, apesar disso, sua força havia aumentado muito. Ele estendeu a palma da mão e sua vara preta apareceu. Ele bateu os pés com força, lançando-se das próprias paredes das quais Ronan tinha medo de cair. Aina franziu a testa também, mas ficou parada, percebendo que Leonel não estava pedindo que ela participasse. Parecia que Leonel não tratou essa guerra de domínio de maneira muito diferente das guerras de herdeiros que acabará de conquistar. Capítulo 2136. Uma única aura da 6ª dimensão estava completamente fora de lugar em um mar de monstros da 7ª dimensão, ainda mais quando esses monstros da 7ª dimensão eram gênios de outras raças ou os melhores gênios que o domínio humano tinha a oferecer. E no entanto, Leonel não parecia sentir o peso do assunto. Na verdade, seu olhar cintilou com luzes carmesim que dançavam como brasas dentro de suas íris. Sob o capacete de sua armadura divina, um sorriso selvagem se espalhou. A raça humana era fraca, hein? Ele seria o juiz disso. Estrondo. O chão abaixo de Leonel se despedaçou. Um rugido encheu os céus quando seus soldados pousaram atrás dele, a terra roncando e caindo sob seu peso. E no entanto, diante dessa maré monstruosa, um jovem singular que não era nada mais do que uma partícula de poeira antes que a vastidão do campo de batalha do vazio parecesse se tornar o centro de tudo. A vara negra de Leonel se ergueu, suas 10 estrelas aparecendo em suas costas, uma parte escondida na escuridão e a outra banhada em um brilho ofuscante. Seu pé afundou na terra, incontáveis rachaduras e devastadores curvando-se, pedregulhos de terra erguendo-se do chão enquanto ele explodia. Ele cruzou a distância entre a cidade e os guerreiros da linha de frente do Palácio do Vazio em um instante. Ele voou acima de suas cabeças, um par florescente de asas de fogo aparecendo ao seu redor enquanto ele cruzava a terra de ninguém em direção à raça dos anões. Ele parecia ter perdido completamente a cabeça. Muito animado com a perspectiva de guerra e batalha, ele tinha feito talvez a coisa mais tola que poderia ter, entrando em um pedaço de terra que só deixava espaço para a morte.
Esta terra de ninguém se formou depois que o ritmo da raça dos anões diminuiu devido aos lasers rugindo das duas naves estelares. Esse tipo de região era absolutamente mortal em circunstâncias normais, muito menos ao enfrentar uma raça de atiradores como a raça dos anões. Os olhos de Larora e Malcurno brilharam imediatamente. Eles nem precisaram dar a ordem, os arqueiros já haviam levantado seus arcos, encaixado e disparado. Seus movimentos eram suaves, era uma ação que eles haviam perdido a noção do número de vezes que haviam concluído. Na verdade, apenas um deles precisava agir, mas todos reagiram tão rápido que centenas atiraram de uma só vez. A chuva não era exagerada a ponto de apagar os céus, mas era simplesmente muito rápida e muito vasta, não havia para onde Leonel se esquivar. Mas foi então que o povo da cidade fortificada pareceu se lembrar de algo. O sorriso de Leonel tornou-se mais selvagem. Usando arco e flecha contra mim? Parece que preciso me apresentar a vocês, invasores. O coração de Leonel parecia arder com um fogo imortal, sua voz estrondosa. A força anárquica parecia totalmente incapaz de impedir a propagação de sua presença. Suas asas da força da estrela escarlate se expandiram e depois se expandiram novamente. Ele parou repentinamente no ar, sua lança varrendo diante dele. No entanto, não foi apontado para as flechas que se aproximavam e, em vez disso, desenhou um arco perfeito no chão abaixo. Não parecia servir a nenhum propósito além de exibir a nitidez da lâmina de Leonel, mesmo de longe, até que as flechas tentaram atravessá-lo. Um após o outro, a saraivada se desintegrou em cinzas. Era como se a linha divisória que Leonel casualmente traçara tivesse estabelecido uma lei de causalidade, uma regra inquebrável decidida pelo homem que estava no alto dos céus. Leonel ficou totalmente indiferente ao fracasso das flechas. As cinzas que restavam deles continuavam a flutuar no ar, dançando como as brasas mortas de uma esperança caída. A ponta de sua lança tremeu e ele desapareceu. Quando ele apareceu novamente, ele estava diante da linha de frente dos membros da raça dos anões e sua lâmina brilhou. Em um instante, dezenas de cabeças voaram para os céus. Leonel deu mais um passo e desapareceu mais uma vez. Em todos os lugares que ele passava, sua força de lança brilhava por apenas um instante antes que fontes de sangue caíssem. Os arcos e flechas da raça dos anões eram totalmente inúteis contra ele. Toda vez que alguém tentava atacá-lo, ele se desintegrava antes mesmo de fazer contato. Quanto às habilidades de combate corpo a corpo da raça dos anões, elas eram piores do que lixo. Eles eram menores do que ele, mais fracos do que ele, e em um grupo tão grande, seu nível de agilidade era totalmente inútil. As asas de Leonel sozinhas deixaram um rastro de morte e destruição. Ele quase não tentou, mas cada aba enviaria uma onda de calor e aura destrutiva, quebrando armaduras protetoras e forças que já estavam lutando sob a força anárquica nos arredores. Ele era uma retificadora de um homem só, e então seu exército o alcançou. Raios encheram o ar enquanto vários olhos grandes apareciam nos céus. A raça dos anões, que já havia sido jogada em desordem por Leonel, de repente se deparou com uma onda interminável de poder opressivo. Não importa o quão rápido Leonel matasse, ele ainda era uma pessoa. Ele poderia matar no máximo 2 ou 3 dúzias por segundo. Contra um exército de dezenas de bilhões, levaria décadas para matar até o último homem. No entanto, se Leonel foi o canivete suíço que interrompeu sua formação, e seu exército foi o canivete de açougueiro que derrubou o que restou, quão mais rápida seria sua velocidade de matar? Simplesmente não podia ser comparado. A risada estrondosa de Leonel encheu os céus. De fato, o grande verso dimensional não conhecia o nome Leonel Morales, mas a partir de hoje, assim como ele havia avisado o domínio humano, ele se certificaria de que eles também o conhecessem, porque ele estava vindo. Leonel piscou e desapareceu, ou assim ele pensou, mas rapidamente descobriu que as torres de cerco haviam mudado mais uma vez e sua força espacial estava restrita. Mesmo assim, o sorriso selvagem em seu rosto não desapareceu. Ele soltou um rugido, sua lança girando em suas mãos enquanto uma roda selvagem de chamas tomava forma, surgindo em todas as direções em uma única varredura e exterminando mais de 100 membros da raça dos anões. Ele apontou sua lança para o céu em direção ao par de príncipe e princesa. Uma intenção de batalha crescente surgiu de sua lança. Capítulo 2137. Plumas ondulantes de névoa azul real vieram da armadura divina de Leonel. De pé no meio de uma região que havia sido totalmente limpa por ele, ele parecia um deus da guerra que desceu dos próprios céus, intocável e nobre. Estrondo. Seu campo gravitacional parecia ser ativado por conta própria. Os membros da raça dos anões que estavam correndo para preencher a lacuna foram esmagados instantaneamente. Seus rostos foram cravados no chão antes de explodir em uma poça de carne e sangue. A mão livre de Leonel agarrou o ar, o próprio espaço se solidificando a ponto de ele poder passar os dedos por ele como se fosse a superfície de um lago calmo. De repente, sua mão, que estava se movendo lentamente, pressionou com grande força. O alcance do campo gravitacional foi expandido para dobrar seu alcance original. A carnificina foi devastadora. De centenas, milhares de existências da raça anã foram comprimidas da cabeça aos pés, caindo em sacos condensados de carne. O Larora e Malcurno finalmente não conseguiram ficar parados por mais tempo. Eles ergueram seus arcos, atacando em uníssono. Eles tinham um belo entendimento tácito, suas flechas girando em torno uma da outra e de repente se fundindo. Eles não pareciam acreditar que Leonel pudesse ignorar toda e qualquer flecha. Infelizmente. Estrondo. Édito do Imperador. Ponto. Leonel desapareceu de repente. O bloqueio de sua força espacial desapareceu, as torres de cerco foram inutilizadas dentro do alcance de seu édito do Imperador. A matança de Leonel só se tornou mais devastadora. Cada vez que ele aparecia, seu campo gravitacional parecia ficar cada vez mais forte, seu alcance ficando cada vez mais amplo.
Nunca tinha sido tão poderoso antes, mas parecia estar se alimentando de um estoque infinito de energia, descendo em direção ao mundo como se fosse o núcleo de seu plano de existência. A devastação de morrer simplesmente por estar dentro do alcance de uma pessoa começou a encher a raça anã de medo. Sem seus arcos e flechas, sua força estava muito abaixo da de seus níveis. Mesmo aqueles bem nos níveis intermediários da 7ª dimensão, e mesmo alguns dos níveis mais altos, não poderiam durar um único golpe contra Leonel. Pela primeira vez desde o início da Guerra do Domínio, uma das outras raças parecia ver o lado negativo de suas ações. Parecia que não haveria nada além de benefícios a serem obtidos em seu futuro, quase sem nenhum custo para si mesmos. Mas agora, embora o número que Leonel havia matado não passasse de uma gota no balde, era como se eles pudessem finalmente ver sua própria mortalidade. O corpo de Leonel girou e o arco de sua força de lança pareceu ganhar um novo tipo de caráter. A linha de uma arte da força apareceu em torno de seus pés. Um golpe, depois 2, depois 3. Sua risada encheu o ar enquanto ele parecia estar dançando sozinho, cada golpe de sua força de lança disparando por dezenas de metros e cortando aqueles que conseguiram escapar fora do alcance de seu campo de gravidade. O acúmulo de seu ímpeto parecia estar ficando cada vez mais rápido. O rugido estrondoso de uma besta cresceu lentamente. As palavras de Leonel pareciam ecoar em todos os seus ouvidos. Meu nome é Leonel Morales. Bem-vindo ao domínio humano. Rugido. Um imponente dragão violeta se manifestou a partir da energia nebulosa ao redor de Leonel. Sua lança balançou, carregando o impulso do mundo quando de repente avançou. Uma trincheira foi rasgada no campo de batalha, o dragão violeta rugindo enquanto matava centenas de membros da raça dos anões por segundo. Não havia escapatória, nenhum refúgio a ser tomado, nenhuma quantidade de união e trabalho em equipe que pudesse bloqueá-lo. Todos na linha do ataque de lança de Leonel foram eliminados, deixados sem corpo e cadáver, seus momentos finais passados em admiração. Estrondo. A coronha da lança de Leonel bateu no chão, suas 10 estrelas crescendo em outro tamanho, enquanto a luz do dia e da noite piscava para frente e para trás. O atual Leonel, apenas em virtude de sua força universal aprimorada, estava em um nível completamente diferente. Mas quando isso foi combinado com seu novo fator de linhagem, ele parecia ter se tornado uma besta em pele humana. Ele virou as costas para o campo de batalha como se não pudesse mais se incomodar em lutar, como se seu tédio tivesse tomado conta e não houvesse mais nada que pudesse interessá-lo. O Larora e Malcúrmuno ficaram furiosos. Ele tinha acabado de apontar sua lança para eles e provocá-los, antes de ignorar completamente sua presença. No entanto, o que eles poderiam fazer com o arco e flecha sendo inútil? Sem ele, eles não eram muito mais poderosos do que seus membros da raça. Mesmo assim, era impossível para eles não fazer nada. Levante-se. Malcúrmuno rugiu. As torres de cerco ganharam vida, um feixe de luz conectando-as em uma linha. Malcúrmuno trocou seu arco por um cajado, usando-o como centro para conectar as torres de cerco antes de apontá-lo para Leonel. Leonel havia trabalhado muito para limpar as dezenas de metros ao seu redor, mas isso só tornava as coisas mais convenientes. Eles poderiam alvejá-lo sem prejudicar nenhum dos seus. No entanto, naquele momento Leonel de repente olhou para trás. Malcúrmuno não conseguia ver seu rosto, mas ainda sentia um arrepio frio percorrer sua espinha. Suas pequenas torres de cerco. Eu já os descobri. Leonel desapareceu de repente, aparecendo no topo de uma torre de cerco em um instante. Malcúrmuno franziu a testa antes de relaxar. Aproximar-se de uma torre de cerco era talvez a coisa mais tola que uma pessoa poderia fazer. As ações de Leonel agora eram semelhantes a tentar atacar uma muralha fortificada da cidade com nada mais do que um punho. No entanto, Leonel apenas levantou a mão e estalou os dedos. Foi um estalo que ecoou muito mais do que deveria. O chão sob a torre de cerco tremeu e algum tipo de ritmo parecia ter sido interrompido. O feixe que estava se acumulando no cajado de Malcúrmuno desapareceu quando Leonel casualmente balançou sua lâmina de lança para baixo. A torre de cerco, destinada a ser indestrutível e imóvel, foi dividida em duas até a base, uma bagunça de sangue caindo no chão, assim como os membros da raça dos anões desabaram junto com ela. Leonel ergueu a lança mais uma vez e a apoiou no ombro, pousando suavemente no chão. Os cânones da nave estelar miraram e toda a raça anã se sentiu exposta. Capítulo 2138. O Larora e Malcúrmuno ficaram abalados com o que tinham acabado de ver. Havia, sem dúvida, ancestrais escondidos provavelmente à vista de todos, mas todos eles tiveram reações semelhantes. Eles não entendiam o que significava para Leonel simplesmente estalar os dedos e para suas formações altamente elogiadas simplesmente entrar em colapso como se nunca fossem. Grande coisa. O que eles não sabiam era que Leonel já estava se familiarizando com as artes da força da raça dos anões há mais de um ano. Sua primeira exposição a eles foi dentro de uma zona subdimensional, e isso mostrou por que existências como o Império da Prata se esforçaram tanto para distorcer suas zonas. Leonel realmente obteve muitas informações do que era essencialmente um remanescente da raça anã há muito tempo. O que Leonel aprendeu naquela zona foi duplo. Primeiro, ele aprendeu que as zonas eram quase inteiramente construídas com a força dos sonhos, uma percepção que lançou as bases para sua súbita compreensão de que tudo ao seu redor agora não passava de uma simulação. A segunda coisa que ele aprendeu foi um conceito que residia com ele até hoje, e esse era o conceito de ressonância. A ressonância era um conceito etéreo difícil de entender, mas apenas entendendo os petiscos dele, Leonel foi capaz de fazer muito. Ele foi capaz de amplificar sua força de batalha ao lutar ao lado de Aina, ele foi capaz de trazer sua força de lança para o nível atual, e o mais importante, para a situação dada, ele foi capaz de entender a fraqueza da raça dos anões. A raça anã adorava construir no subsolo, eles tinham um fascínio por estar perto da terra e da natureza, e suas artes da força foram construídas sobre isso.
A razão pela qual suas armadilhas e medidas defensivas eram tão grandes era porque eles podiam ressoar com o próprio solo em que estavam e puxar tanto sua força quanto sua ocultação. Isso tornou as artes da força da raça anã incrivelmente poderosas e também permitiu que eles resistissem à invasão de outras raças. No entanto, antes de Leonel, que tinha um profundo conhecimento das artes da força e uma afinidade com a força da terra que estava rapidamente saindo das paradas, eles não valiam nada mais do que um estalar de dedos. Embora Leonel não pudesse dissipar todas as construções da raça dos anões tão facilmente, as torres de cerco eram especialmente vulneráveis a ele. Isso porque sua fundação foi comprometida para ganhar mobilidade. Eles simplesmente não tinham chance contra ele. Os cânones começaram a brilhar e já estavam preparados para disparar. No entanto, foi então que os ancestrais da raça dos anões não conseguiam mais ficar parados. Havia um entendimento tácito muito óbvio entre os participantes desta guerra. Enquanto os ancestrais de um lado não aparecessem, os ancestrais do outro lado também não apareceriam. No entanto, com seu exército enfrentando a extinção em face desses canhões de laser, que escolha a raça dos anões tinha? Eles só podiam atacar. Mas, para sua surpresa, sua ação não recebeu o tipo de retaliação que eles esperavam. Era como se os anciãos dos ancestrais do Palácio do Vazio ainda não tivessem aparecido em nenhum lugar para serem vistos em um dos momentos mais cruciais. Os discípulos da cidade fortificada empalideceram ao mesmo tempo. Eles pensaram que tinham uma compreensão clara da situação porque Leonel os impediu de recuar. É claro que os anciãos não estariam presentes para ajudar a parar essa situação, porque provavelmente já esperavam sacrificar vários deles em troca de desistir da cidade. Os ancestrais da raça dos anões imediatamente se espalharam em uma formação própria, seus olhares de aço enquanto se preparavam para bloquear os lasers que se aproximavam. Eles não tinham o luxo de adivinhar porque os anciãos do Palácio do Vazio ainda não haviam aparecido, porque mesmo uma única nave estelar era uma grande ameaça para um ancestral, muito menos um par deles assim. Dito isso, nem todos eram assim. Aproveitando-se da situação, um deles se desprendeu do grupo, seu olhar malévolo enquanto suas asas batiam, aproximando-o de Leonel em um piscar de olhos. Ele nem se preocupou em usar seu arco e flecha, sem saber se Leonel tinha um método para dissipar até mesmo seu. Em vez disso, ele queria encerrar esse assunto o mais rápido possível. Uma existência da sexta dimensão capaz de matar gênios da sétima dimensão como se fossem lixo? Isso já era inaceitável o suficiente. Ele não podia permitir que tal gênio crescesse em outra raça. Ele não sabia se Leonel era o responsável pelo colapso de sua formação. Aos seus olhos, isso deve ter sido algo que a raça humana como um todo havia descoberto recentemente. Afinal, a raça anã estava bem ciente do perigo que as zonas que eles haviam deixado para trás representavam. Eles só não esperavam que os humanos encontrassem um método de lidar com eles através disso. Se ele soubesse que Leonel havia descoberto tudo sozinho, nada mudaria. No máximo, sua intenção de matar seria ainda mais nítida, mas ele já estava fazendo de tudo para matar Leonel o mais rápido possível para que ninguém pudesse interferir. Leonel enviou um olhar para o ancestral que se aproximava. Ao contrário das existências normais da sexta dimensão, ele era capaz de sentir esse tipo de velocidade claramente, e sua velocidade de pensamento era rápida o suficiente para acompanhar. Infelizmente, seu corpo não estava. A lacuna entre a sexta e a sétima dimensões já era enorme, sem falar na lacuna entre a sétima e a oitava. Este homem não parecia estar apenas no nível 1 deste último. Mesmo assim, Leonel permaneceu excepcionalmente calmo e imóvel. O ancestral acreditava que isso acontecia porque Leonel nem percebeu que estava em perigo ainda, mas naquele momento uma palma de repente se manifestou do nada, aparecendo bem diante do ancestral. O ancestral foi pego de surpresa e correu para se defender, atacando com a palma da mão. Estrondo. Sua figura estremeceu e ele foi lançado voando de volta dezenas de metros antes de parar no ar. De longe, uma mulher com cabelos dourados esvoaçantes e olhos verdes afiados estava na proa de um navio, olhando para o campo de batalha. Capítulo 2139. Bum, bum, bum. Os lasers colidiram com a formação dos anciãos nos céus. Todos eles rangem os dentes defendendo-se contra o voleio. Ao mesmo tempo, o par de príncipe e princesa ordenou apressadamente uma retirada, não tendo escolha a não ser deixar para trás a torre de cerco que Leonel havia dividido em duas. Depois de um pouco de hesitação, Leonel não seguiu, seu olhar apenas se estreitando. Ele estava realmente ciente agora da escala dessas guerras. A menos que ele fosse extremamente poderoso, era impossível fazer uma moça contra tantas pessoas. Ele já deve ter matado milhares, mas isso não era nem 1/10 de 1% do exército inimigo. Eles eram simplesmente um enxame sem fim. Seu próprio exército não teve a chance de ser muito eficaz porque a raça dos anões era simplesmente muito decisiva. Normalmente, outra raça pode ser arrogante demais para expulsar seus ancestrais só porque uma existência da sexta dimensão estava causando problemas. Mas deve ser por isso que a raça anã conseguiu sobreviver por tanto tempo, apesar de sua fraqueza. Eles eram decisivos, não tinham medo de serem chamados de covardes e cuidavam dos seus. Para o atual Leonel, este foi o tipo de adversário mais problemático porque eles foram muito cautelosos. No momento em que sentiram que as coisas estavam indo para a esquerda, eles desapareceram. Mesmo o ancestral que o atacou, depois que sua mãe o forçou a recuar, ele desapareceu sem deixar vestígios também, nem mesmo tentando um ataque de acompanhamento. Em última análise, as perdas para a raça dos anões foram mais do que aceitáveis.
Eles trocaram basicamente alguns milhares de vidas em troca de romper a primeira linha de defesa e causar muitos danos à estrutura da segunda. Eles provavelmente se reagrupariam e se preparariam para outro ataque, ou tentariam se beneficiar das costas do ataque de outra raça. Leonel olhou para a torre de cerco abaixo dele, seu olhar piscando com alguns pensamentos. Em sua preparação para a guerra, ele criou um grande número de coisas. As armaduras, ou que ele chamou de armaduras de ressonância ligada, eram apenas um desses números. Ele também havia criado suas próprias torres de cerco. O cubo segmentado tornou essas coisas muito mais fáceis para ele, já que ele só precisava criar um e fornecer os recursos enquanto Anastasia cuidava de todo o resto. Mas uma coisa que ele havia negligenciado em sua criação era a possibilidade de incorporar as artes da força da raça dos anões. Esta torre de cerco pode lhe dar algumas pistas para melhorá-la. Ele jogou a torre de cerco no cubo segmentado e jogou esses assuntos no fundo de sua mente. Então, ele ordenou que seus subordinados retornassem antes de olhar para os discípulos do Palácio do Vazio. Volte para a cidade, não quero ouvir conversas sobre retirada. Os discípulos hesitaram, mas então olharam para a mulher na proa do navio. Eles não a reconheceram pelo rosto, mas podiam adivinhar quem ela era, e todos ouviram os rumores sobre o que havia acontecido nas guerras dos herdeiros. Essa mulher deveria ser a mãe de Leonel, e com ela aqui, mesmo que a intenção de Leonel fosse trair o Palácio do Vazio, realmente não havia muito que eles pudessem fazer. A lacuna entre suas dimensões era muito íngreme. Mesmo que o atual Leonel estivesse no nível 9 do sétimo em vez do sexto, ninguém presumiria que ele seria capaz de lutar contra um ancestral. Para colocar esse assunto em perspectiva, se Leonel tivesse os meios de um ancestral, não levaria décadas para matar um exército de bilhões. Algumas horas provavelmente seriam suficientes. A lacuna era impossível de entender. Assim, todos voltaram para a cidade obedientemente e Leonel começou a fazer um inventário de tudo. Claro, isso não era para recursos, mas sim para entender o que ele poderia fazer e o que era inútil sobre as defesas da cidade. Esta era apenas uma cidade de muitas. Ele não poderia simplesmente ficar aqui, e provavelmente havia outras cidades que haviam recebido a ordem de retirada. Se ele fosse muito lento, toda a segunda linha entraria em colapso e a essa altura, uma única cidade seria inútil. A segunda linha de defesa tinha, de longe, o maior número de cidades de todas. A primeira linha tinha apenas 3 cidades, mas a segunda linha tinha 9, enquanto a terceira linha de defesa era apenas o Palácio do Vazio que, embora grande, tecnicamente contava apenas como um, embora ninguém realmente o visse dessa maneira. Havia certas vantagens. A primeira era que as cidades eram conectadas por plataformas de teletransporte, e essas plataformas podiam acomodar grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo, até 1 milhão de uma só vez, sem problemas. Claro, 1 milhão foi uma gota no balde em uma guerra dessa escala, mas foi muito melhor do que outras. Leonel, no entanto, não planejava confiar nisso. Embora não fosse instantâneo, ele poderia transportar mais pessoas em grande velocidade com suas naves estelares. Então, de repente, ele teve uma ideia e sorriu. Uma plataforma de teletransporte tão grande seria uma pena se ele não a usasse. De volta à Terra, ele havia derrubado uma cidade da cidade contando com uma arte da força semelhante a esta. Embora ele tivesse completado tantas coisas boas desde então, isso ainda parecia uma espécie de coroação. Não seria uma pena se ele atingisse o pico tão cedo? Não seria embaraçoso se a história mais legal que ele pudesse contar tivesse acontecido quando ele ainda era adolescente? Ele era um homem adulto agora, mas ainda não era velho. Ele ainda tinha alguma juventude nesses ossos. Leonel sorriu descontroladamente. Sua mente girava com pensamentos sobre as artes da força da raça dos anões, sua nova compreensão da força espacial, seu domínio de Lotus autocriado. Então ele pensou em como essa formação era bastante única no fato de que só poderia se teletransportar precisamente para 9 locais, sendo essas as outras 8 cidades e afinal sendo o próprio Palácio do Vazio. Leonel verificou 2 vezes e percebeu que realmente não havia como ele chegar a todas as 8 cidades ao mesmo tempo. Foi quando seus olhos começaram a brilhar, sua força dos sonhos florescendo. Capítulo 2140. Leonel parecia um louco. Ele ficou diante da plataforma de teletransporte vazia enquanto todos os outros permaneciam ociosos. Ele deve ter ficado olhando para o espaço por pelo menos 10 minutos. Este foi realmente apenas um pequeno período de tempo, mas neste tipo de guerra em que todos se sentiam como se estivessem sentados em suspense, foi muito longo. Para Leonel, esse tipo de tempo era ainda mais longo. Sua força dos sonhos experimentou 3 saltos enormes durante o curso das guerras dos herdeiros, cada vez que seu índice de habilidade aumentava com ela. Mas nenhum foi mais exagerado do que depois que seu eu futuro pareceu se conectar com seu eu atual. Era como se todos os grilhões que o prendiam fossem transformados em cinzas de uma só vez. Para o Leonel atual, pensar por 10 minutos sem nenhum outro pensamento era semelhante a outra pessoa pensando por anos, era realmente exagerado. No passado, a Ordem Estelar Sábia tinha sido capaz de combater suas mentes divididas e velocidade de pensamento com pura velocidade de pensamento própria. Mas a atual Ordem Estelar Sábia não podia se comparar a Leonel, e no momento, mesmo os ancestrais não conseguiam pensar nem mesmo uma fração de 1% tão rapidamente quanto Leonel. Para Leonel gastar 10 minutos inteiros com esse problema, só se poderia dizer que foi o maior projeto de sua vida. O problema com o que ele estava tentando fazer era o fato de que ele só tinha acesso a uma das 9 formações. Ele não podia fazer nada com os outros. Se ele tivesse acesso a todos os 9, seria muito mais fácil, mas como não o fez, ele teve que usar o túnel espacial que os conectava para transpor as mudanças em tempo real.
Ele não poderia fazer isso antes do tempo, ou então alertaria os outros e introduziria variáveis. Ele tinha que fazer isso de forma que tudo se movesse em uníssono, de uma só vez, completando no menor tempo possível e executando tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, o movimento através dos túneis espaciais introduziria desvios, distorções e margem de erro. Ele teve que explicar isso e corrigi-lo, mas essa era uma tarefa difícil não apenas devido às distâncias insanas que estavam em questão, mas também ao maior elefante da sala, força anárquica. Embora parecesse que Leonel havia chegado ao ponto em que poderia ignorar a força anárquica, isso não poderia estar mais longe da verdade. A realidade era que ele não havia notado uma queda significativa em sua força apenas porque esta era a segunda linha de defesa. Se ele estivesse na primeira, ele provavelmente teria experimentado pelo menos uma queda de 10%. E com a forma como as coisas eram, mesmo na segunda linha, quanto mais longe os ataques ou a força em geral viajassem pela força anárquica, maior a chance de ela entrar em colapso repentinamente. Para explicar isso, Leonel teve que envolver seu cálculo em um padrão de Lotus complexo, como uma transfiguração para sua força que explicaria a mastigação da força anárquica e deixaria para trás apenas o suficiente para que tudo corresse perfeitamente. Ele não poderia tornar essas defesas muito sólidas ou então haveria muito, e ele não poderia torná-las muito fracas ou então haveria muito pouco. Essa era a realidade do que Leonel estava enfrentando. Não era exagero dizer que era o problema mais difícil que ele já havia enfrentado. E no entanto, diante de tal problema, ele já estava sorrindo de orelha a orelha em apenas 10 minutos. Leonel começou a se mover. A primeira coisa que ele fez foi pisar um pé com força, quebrando tudo em seu caminho e aparentemente arruinando a formação diante dele. Mas esses pensamentos pareceram durar apenas um momento antes que ficasse claro que a formação estava intocada e intacta. A única mudança era que a enorme plataforma havia começado a afundar na terra. Muitos empalideceram quando viram isso. Por um lado, essa era a única rota de saída, mas a segunda questão aqui era que a afinidade com a força da Terra de Leonel não era um pouco alta demais? Era bem sabido que a força da Terra era uma das forças mais difíceis de usar em alto nível, não porque fosse mais indisciplinada do que as outras, mas sim porque quanto mais alta a dimensão do mundo em que você estava, mais resistente era o solo e mais imóvel era a Terra. Este assunto era ainda mais exagerado em um mundo cheio de força anárquica, e ainda assim aqui estava Leonel, casualmente batendo o pé e fazendo com que uma plataforma de quilômetros de diâmetro afundasse nela. Foi ridículo. Apenas Leonel sabia o quão longe ele havia chegado. A primeira vez que ele pisou no Palácio do Vazio, ele não conseguiu nem deixar uma marca branca em um mero tronco de árvore, muito menos dominar a terra. Mas agora, as rachaduras na terra começaram a ficar mais espessas. Eles não apenas se tornaram mais grossos, mas também se tornaram mais organizados e misteriosos. Só de olhar para eles, as pessoas sentiam como se suas almas estivessem sendo sugadas de seus olhos. Era um sentimento mágico que não podia ser descrito. E então essas linhas se solidificaram. No momento em que a Terra parou de tremer, a plataforma de teletransporte começou a crescer por conta própria. Grandes faixas de força anárquica sendo dissipadas à medida que a força pura avançava, enchendo as trincheiras criadas pelo pisão de Leonel. Foi então que clicou. Essas trincheiras. Eles eram uma grande arte da força. A essa altura, a plataforma de teletransporte já havia afundado profundamente na terra pelo que deve ter sido pelo menos 10 metros. Ao fazê-lo, toda a força nos arredores surgiu em sua direção, ficando cada vez mais espessa até que o ponto de uma densa névoa branca cobrisse o topo da plataforma de teletransporte e a obscurecesse completamente. Era diferente de tudo que alguém aqui já tinha visto. Parecia que a força estava a poucos momentos de se tornar um líquido denso. E então toda a cidade começou a roncar. Leonel inclinou a cabeça para o céu e começou a rir. Um pilar selvagem de energia surgiu e perfurou os céus. Naquele momento, todas as 8 cidades restantes estavam em uma retirada acalorada. Muitos dos que estavam na vanguarda estavam sendo massacrados arbitrariamente. A raça Nan poderia ser considerada a mais fraca dessas raças invasoras, então pode-se imaginar o tipo de devastação que as outras estavam enfrentando atualmente. Se as ordens de Ronan tivessem sido seguidas, esse tipo de massacre teria sido cobrado contra o povo da cidade fortificada de Leonel, mas eles foram poupados desse destino enquanto os outros não tiveram tanta sorte. Os espíritos das raças invasoras estavam altos e cheios de desdém, enquanto aqueles que os humanos haviam atingido o fundo do poço. Parecia que só haveria morte ou escravidão em seu futuro, até que suas cidades começaram a roncar e de repente emitiram um enorme pilar de luz. Uma após a outra, suas plataformas de teletransporte afundaram na terra e explodiram com a força. Marcas profundas de trincheiras idênticas às que Leonel havia criado tomando forma uma após a outra. O chão tremeu e tremeu. Então, em uma cena chocante, toda a força anárquica na região parecia ser empurrada para longe, expelida como lixo bloqueado por uma barreira de puro brilho. Capítulo 2141. A mudança repentina chocou muitos. A dissipação da força anárquica não era rara. Era algo que todos aqueles no alto escalão de vários domínios eram capazes. Embora exigisse esforço e muitos recursos, não era impossível, desde que a força anárquica estivesse abaixo de um certo limiar de concentração. O próprio Leonel esteve em muitos lugares capazes de fazer isso, como a facção da lança do Palácio do Vazio como um exemplo. Mas para que isso acontecesse aqui na segunda linha de defesa, e em uma escala tão grande também e aparentemente completamente aleatória, foi uma mudança chocante para muitos no campo de batalha. E o que era mais importante do que isso era que parecia que a mudança da força anárquica não era uma questão simples, em vez disso. Parecia que isso era apenas o subproduto do que realmente estava acontecendo.
As cidades de repente começaram a absorver uma grande quantidade de força, e foi esse influxo apressado de força que estava empurrando a força anárquica para longe. Foi então que uma percepção chocante se instalou. O objetivo dessa comoção não era mudar a força anárquica. Em vez disso, o verdadeiro propósito era tão volátil e ocorria em uma escala tão grande que formou um semi-anel perfeito de região sem força anárquica que mudou completamente a paisagem do campo de batalha. E então aconteceu. O estrondo das cidades atingiu um ápice e uma forte flutuação da força espacial começou a se acumular. Enquanto as cidades continuavam sua comoção barulhenta, era como se o mundo inteiro estivesse tremendo. As vibrações da terra pareciam atingir um tom perfeito. Como a voz aguda de um agudo soprano ecoando em copos bem torneados, a cidade e a terra tremeram como uma só, cada uma amplificando a outra até atingirem um crescendo. O medo tomou conta dos rostos de vários, humanos ou não. Parecia que o mundo inteiro estava chegando ao fim enquanto uma das forças mais perigosas que existiam, a força espacial, continuava a aumentar em concentração. Se essa quantidade de força espacial de repente saísse do controle, o que ela poderia causar estava simplesmente além da imaginação. Ondulações espaciais seriam a menor das preocupações. Fissuras na realidade, rachaduras no vazio, até mesmo o início repentino de verdadeiros buracos negros não era impossível. Se qualquer uma dessas coisas ocorresse, haveria apenas a morte esperando por todas elas. Mas naquele momento, quando as coisas atingiram seu auge, tudo parou. O estrondo diminuiu, os pilares de luz se dispersaram suavemente e as cidades trêmulas se solidificaram sobre suas fundações mais uma vez. Era como se o mundo tivesse recuperado a paz. No entanto, o semi-anel claro da força anárquica dispersa permaneceu como a linha divisória entre o céu e o inferno. Foi então que muitos suspiraram com um leve toque de alívio, mas sua curiosidade não pôde deixar de aumentar. O que aconteceu aqui? Algumas raças ficaram presas dentro do semi-ringue, mas a grande maioria delas recuou para fora do alcance. Quanto à raça humana, eles eram exatamente o contrário, tendo ficado presos no meio de uma retirada desde o início. Mas agora até eles estavam se perguntando o que estava acontecendo e o que havia acontecido exatamente. Incapazes de conter a curiosidade por mais tempo, alguns tentaram se aproximar do semi-anel de regiões sem força anárquica. No entanto, quando suas mãos tentaram passar, de repente ficaram congeladas. Suas mãos, eles não podiam passá-los. Mesmo depois de se esforçar mais, eles não conseguiam passar. Ao mesmo tempo, aqueles do lado oposto, do lado dos humanos, caíram direto. Mas, para sua surpresa, seus corpos de repente começaram a se esticar como se tivessem entrado em um buraco negro. Eles nem sentiram nenhuma dor até que de repente não sentiram mais nada. Morto. Eles estavam todos mortos. Os corações daqueles que não tiveram coragem de seguir em frente cambalearam. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Como as existências da sétima dimensão poderiam morrer depois de apenas tocar uma formação por um momento? Como eles poderiam nem ter a chance de resistir? Foi então que as raças presas no lado da barreira da raça humana perceberam que estavam realmente presas, não havia como voltar atrás. Eles poderiam ser capturados obedientemente ou morreriam até o último homem. Quanto às raças presas ao lado do invasor, elas não tinham um método rápido de avançar. Os ancestrais começaram a se apresentar e muitos atacaram a barreira com força total, apenas para que suas expressões mudassem quando perceberam que nem eles podiam fazer uma moça. Quando a raça humana ganhou tal mecanismo de proteção, o que estava acontecendo? O homem que fez tudo acontecer ainda estava sorrindo, mas o cansaço em seu rosto era evidente. Ele respirou pesadamente, sua mente sentindo como se tivesse sido drenada até a última gota. Mas mesmo assim, ele podia se sentir se recuperando rapidamente a uma velocidade que era totalmente impossível. Mesmo assim, ele deu um passo à frente, pousando no meio da enorme plataforma de teletransporte afundada. A força girou em torno dele e de repente sua imagem foi projetada para todas as 9 cidades, seu rosto sorridente aparecendo nos céus acima do campo de batalha do vazio. Bem-vindo, bem-vindo, disse Leonel com uma risada leve. Todos vocês podem não me conhecer, mas esse momento chegará em breve. Não se preocupe com isso por enquanto, eu só tenho uma pequena mensagem para meus companheiros humanos. Essa barreira vai durar 3 dias. Nesse período, quaisquer ataques que vierem do nosso lado serão concentrados e amplificados. Seus cânones serão facilmente 5 a 10 vezes mais poderosos do que o normal. Eu sugiro que você use esse tempo para atacar. Leonel falou com um sorriso vagaroso no rosto, mas suas palavras foram surpreendentemente sinistras. Naquele momento, uma nave estelar já havia aparecido de repente diante de uma cidade fortificada. Antes disso, havia um ancestral da raça das nuvens testando a força da barreira diante de si mesmo. No entanto, depois de dar um soco, o mundo de repente ficou em silêncio. A nave estelar disparou uma única vez e o ancestral congelou, seu corpo caindo lentamente para trás e atingindo o chão. Morto. Capítulo 2142. A risada de Leonel ecoou pelo campo de batalha do vazio. Ele parecia levar a morte de um ancestral como uma brincadeira. A parte mais chocante do ataque foi que o feixe de laser começou largo e grosso, mas no momento em que passou pela barreira da força anti-anárquica do semi-anel, foi esticada tão fina que se tornou totalmente invisível do outro lado. Parecia que o alongamento das raças que haviam entrado na barreira não era um bug, era uma característica. Não só poderia impedir que essas raças fugissem e forçá-las a aceitar sua punição nas mãos dos humanos que agora de repente o superavam em número, mas também poderia ser usado para melhorar os ataques a laser e quaisquer ataques baseados na força. Leonel claramente se inspirou no final das guerras dos herdeiros para projetar essa barreira. Por que apenas ter uma barreira que só poderia permitir ataques de um lado quando você poderia ter uma barreira que só permitisse ataques de um lado e amplificasse esses ataques também?
Foi só depois que o ancestral desabou para um ataque que ele não conseguia ver corretamente que um pequeno ponto no meio de sua testa foi notado. Naquele dia, o primeiro ancestral havia caído no mundo, e o pano de fundo de sua morte foi a risada de um jovem de apenas 20 e poucos anos. O choque que isso causou se espalhou pelo campo de batalha e as outras raças recuaram rapidamente. Por que você está correndo? Leonel perguntou, zombando dos invasores. Todos vocês vieram com um ímpeto tão feroz, não saiam assim. Estou ansioso para conhecê-los há tanto tempo. A fúria das raças invasoras parecia atingir um novo patamar. Eles nunca pensaram que viriam aqui apenas para serem humilhados. A parte verdadeiramente horrenda de tudo isso era que os assuntos de um campo de batalha não podiam viajar para outro instantaneamente e definitivamente, não mais rápido do que as naves estelares de Leonel. Antes mesmo de alguns minutos, 8 ancestrais de várias raças caíram, cada um tão tragicamente no final, e cada um lamentando não ter levado a risada quase maníaca de Leonel mais a sério. A raça humana ficou atordoada enquanto observava as outras raças fugirem, sua frustração e agitação do último dia sendo refletidas de volta para eles de uma maneira que nunca havia sido mais satisfatória do que agora. Era como se eles finalmente tivessem ganhado espaço para respirar. No entanto, quando eles se lembraram de que isso duraria apenas 3 dias, embora seus humores não diminuíssem completamente, eles esfriaram muito. Olhando para o rosto nos céus, eles não precisavam adivinhar que era Leonel que de alguma forma tornará tudo isso possível. Fortifiquem suas cidades, ordenou Leonel, mudando a ressonância de sua voz para que não pudesse ser ouvida além da barreira. Não recue. Qualquer um que recuar agora eu matarei pessoalmente, isso é uma promessa. A raça humana tem mais espinha dorsal do que isso, haja como tal. O sangue dos discípulos do Palácio do Vazio começou a ferver e eles rugiram um após o outro, correndo em direção aos membros da outra raça e matando-os um por um. Este não era o tipo de guerra para a qual eles podiam fazer prisioneiros, a única coisa que restava era a batalha. Leonel desconectou e exalou um suspiro, balançando a cabeça. Ele estava bem ciente de que acabará de colocar um alvo enorme nas costas, mas o sorriso em seu rosto não havia desaparecido nem um pouco. Aina apareceu na beira da cratera e balançou a cabeça. Ela realmente queria perguntar a Leonel por que ele havia revelado que essa barreira duraria apenas 3 dias, mas ela não sabia se esse homem irritante realmente responderia à sua pergunta. Leonel sorriu, dando um passo e aparecendo ao seu lado. O quê? Eu sou muito bonito? Aina revirou os olhos, quase intransponível. Eu aceito, Leonel riu. Você não precisa se perguntar tanto. Eles descobririam de qualquer maneira, eventualmente a barreira definitivamente enfraquecerá com o tempo. Se eu tentasse jogar fora como se tivéssemos mais de 3 dias ou mesmo um tempo infinito, eles não viriam isso como força, eles viriam isso como uma vulnerabilidade. Ao admitir abertamente que temos apenas 3 dias, após o término do período de 3 dias, eles vão adivinhar o ataque imediatamente. Quantos ancestrais existem em todo o verso dimensional? Talvez algumas centenas? Duvido que seja muito mais do que 1000 no total, mas 8 morreram hoje, quando talvez 8 tenham morrido nas últimas centenas de anos na totalidade. Eles definitivamente pensarão 2 vezes antes de fazer um movimento. Não podia ser evitado, esse método de Leonel era genial, mas era grosseiro. Ele confiou na capacidade inata de acumulação de força espacial das plataformas de teletransporte e, em seguida, usou a Terra e os conceitos da raça dos anões para amplificar essa habilidade centenas de vezes. Mas o problema com isso era o fato de que as plataformas estavam sofrendo o impacto da punição. Essas plataformas foram feitas com materiais excelentes, de primeira classe e de alta qualidade. Eles foram classificados para durar milhares de anos com manutenção menor, mas agora Leonel estava queimando toda essa durabilidade em 3 dias. Pode-se imaginar o tipo de pressão que estava nessas plataformas atualmente. Aina podia ver que por trás da confiança de Leonel, havia uma sugestão de uma roda de fiar. Estava claro que ele não tinha uma solução para tudo isso, ele na melhor das hipóteses tinha um pequeno paliativo, mas era difícil dizer como as coisas acabariam no final. Ele havia dado ao domínio humano 3 dias, então esperava que as outras famílias aparecessem. O problema, no entanto, era que o Palácio do Vazio estava claramente comprometido, era difícil dizer o que aconteceria. Na verdade, muito em breve, pode ser que o Palácio do Vazio tente vir aqui para causar problemas, ou eles podem ignorá-lo diretamente por medo de seu pai e atacar as outras famílias antes mesmo que elas possam aparecer. Este assunto seria definitivamente problemático. No entanto, Leonel ainda era Leonel. Ele tinha suas próprias ideias. Capítulo 2143. A raça anã não sabia exatamente o que havia acontecido, eles não tinham ideia de como tinham sorte de terem saído tão facilmente. Todas as outras raças perderam pelo menos um ancestral, enquanto algumas até perderam 2, sendo pior o domínio da besta que perdeu 3. Em sua ignorância, eles estavam bastante enfurecidos com o que havia acontecido, mas também hesitavam. Eles eram os mais fracos das raças, além dos próprios humanos, e só atacaram porque sentiram que seria uma maneira fácil de reunir mais recursos e se fortalecer. Eles estavam bem cientes de que sua estratégia atual de permanecer escondido em seu domínio e constantemente se defender contra ataques externos não poderia durar para sempre. Eles sofreriam muito eventualmente se também não estivessem melhorando. A única raça que podia se dar ao luxo de descansar sobre os louros eram os espirituais. Eles não tinham esse luxo. Um ancestral da raça dos anões, o ancestral Beros, olhou para outro, um ancestral Vrankin com um olhar questionador. O ancestral Vrankin era o mesmo ancestral que tentou matar Leonel rapidamente durante a comoção. Ele estava sendo questionado sobre o que havia experimentado. Foi um ataque poderoso, não senti que poderia resistir, mas eu não entendo bem. Ela atacou a pelo menos 10 quilômetros de distância, através da força anárquica sua força não é pequena. Se ela estivesse mais perto, ela poderia muito bem ter me matado. O ancestral Beros e os outros ancestrais pareciam muito sérios.
Contra um ser de nível ancestral tão poderoso, a raça dos anões estava em desvantagem, especialmente se a capacidade daquela criança de negar a força do arco pudesse ser estendida a eles também. Mais importante, aquele pirralho que destruiu nossa torre de cerco, como é que ele pode dissipar a força do arco? O anel do domínio do arco não está com os espirituais? Como isso é possível? Isso é algo além até mesmo do anel do domínio do arco. O anel do domínio do arco só pode dissipar a força do arco direcionada à pessoa em questão, mas essa criança pode dissipar a força do arco em uma ampla faixa quase como se fosse uma espécie de domínio. É um índice de habilidade? Deve ser, não parece haver outra explicação. É uma pena que este seja um contraponto perfeito à força de nossa raça. Acho que devemos considerar nosso próximo passo com muito cuidado. Os ancestrais caíram em silêncio e inconscientemente olharam para o ancestral Beros. A opinião deste homem era altamente respeitada, pois foi ele quem os convenceu a participar desta guerra. Era de sua natureza defender e se esconder, então pode-se imaginar o tipo de influência que esse homem teve para convencer toda a sua raça a ir contra sua posição usual. Antes que o ancestral Beros pudesse dizer qualquer coisa, a princesa de sua raça, o Larora, entrou correndo. Saudações ancestrais, recebi uma mensagem de Gregvin, príncipe da raça nômade. Há uma reunião das raças ocorrendo para discutir a raça humana. As expressões do povo da raça dos anões saltaram. Isso não era algo que eles esperavam. Algo aconteceu? Que tipo de mudança poderia justificar esse tipo de resposta? Não muito tempo depois, o ancestral Beros entrou em um círculo de ancestrais. A raça nômade, a raça Rapax, o domínio da besta, a raça das nuvens, estavam todos aqui. As aparições do nômade, Rapax e raça das nuvens podiam ser imaginadas, mas o ancestral do domínio da besta era diferente como se poderia esperar. O representante do domínio da besta era uma besta serpente de 3 cabeças. Tinha um corpo enorme, medindo quase 20 metros de comprimento. A seção a qual suas 3 cabeças se conectavam batia com o eco de um rio furioso. Toda vez que suas línguas deslizavam, um som áspero de assobio enchia o ar e parecia que todo o oxigênio nas dezenas de quilômetros ao redor era tomado por ele. O domínio da besta era realmente conhecido como uma zona selvagem. Não era controlado por nenhum tipo de besta, mas tinha uma miríade de raças dentro deles. No entanto, cada ancestral que nasceu entre eles foi autorizado a assumir uma região própria e isso se tornou seu corpo governante. Eles não cooperaram em nada além da guerra porque todos sentiram que mais território só os beneficiaria. No entanto, já tendo perdido 3 ancestrais, pode-se imaginar que eles estavam totalmente enfurecidos. No entanto, isso tornou o que aconteceu a seguir ainda mais irritante. O Rapax não participará mais deste assunto. A linguagem do Rapax era tão irritante nos ouvidos como de costume, mas parecia estar perfeitamente traduzida nos ouvidos dos ancestrais presentes. Sem qualquer hesitação, a representação do domínio da besta ergueu suas 3 cabeças e rugiu, sua fúria fazendo com que os céus acima se agitassem. A expressão do ancestral Beros mudou e ele recuou. Ele não foi o único que recuou, mas foi definitivamente o que teve o mais rápido. O ancestral Rapax, no entanto, não se moveu. Na verdade, ele esperou que a besta serpente de 3 cabeças parasse de rugir antes de lançá-la com um olhar casual e depois se virar para sair. Espere. O ancestral do domínio da besta rugiu, sua voz soando como nuvens de trovão. Por que você recua? Sua fala era muito simples e sua linguagem não passava de uma mistura de rugidos e grunhidos, mas o ponto foi transmitido com bastante clareza. Porque o filho querido da nossa raça não quer mais participar, disse o Rapax calmamente antes de desaparecer no horizonte. As outras raças ficaram atordoadas. Os Rapax deram tanta importância às palavras de seu príncipe. Se eles entenderam corretamente, esse menino tinha pouco mais de 20 anos de idade também. Os outros olharam um para o outro, mas estava claro que não tinham intenção de recuar. Eles não sabiam o que os Rapax estavam fazendo, mas isso não foi suficiente para influenciá-los. Dito isso, além do domínio da besta, os Rapax eram os mais adequados para ser a vanguarda. Ainda assim, com a raiva do representante do domínio da besta parecia claro o suficiente. Isso poderia ser usado. Os ancestrais da raça nômade e das nuvens olharam um para o outro, seus pensamentos ilegíveis. Capítulo 2144. A escolha do Rapax não fazia sentido para os ancestrais restantes. Seu ódio maior lhes dizia que os Rapax eram apenas covardes, mas a razão muito maior lhes dizia que isso era um absurdo absoluto. Os Rapax eram uma raça guerreira, eles estavam constantemente atacando todos os domínios de uma só vez. Na verdade, eles eram um pouco monstruosos devido a isso, no entanto, eram tão difíceis de lidar que nenhum dos domínios havia agido até agora. Não havia raça mais preparada para a guerra do que o Rapax. Desde a juventude, eles nasceram no campo de batalha e desde o momento em que respiraram pela primeira vez, já haviam começado a se acostumar com a força anárquica. Quando estavam maduros, estavam praticamente totalmente imunes. Também não ajudou o fato de serem totalmente indetectáveis pelos métodos sensoriais usuais. Por tudo isso, eles eram uma raça sem medo de provocações e perdas. Eles foram provavelmente os menos comovidos com a perda de seus ancestrais. Então, por que eles estavam recuando? Mesmo com tudo isso sendo exposto diante deles, os ancestrais simplesmente não tinham um motivo. Eles não tinham ideia do que havia acontecido todos aqueles anos atrás, e talvez para eles, mesmo que soubessem, eles nunca poderiam conectar esses dois assuntos porque era simplesmente ridículo demais. Depois de um momento, os ancestrais da raça das nuvens e da raça nômade falaram. Mesmo sem o Rapax, esse assunto não pode ser ignorado. Não se pode permitir que o domínio humano produza um mundo da 8ª dimensão e avance dentro dele.
Se essas palavras ecoassem nos ouvidos de Leonel, não se sabia como ele reagiria. Todo esse tempo, suas suposições sobre por que o domínio humano estava sendo atacado eram bastante benignas e normais. O mundo da oitava dimensão forneceu um mundo de recursos. Esses outros domínios podem não se importar com os mundos da sétima dimensão porque eles tinham muitos, mas os mundos da oitava dimensão, o auge do verso dimensional, eram totalmente outro animal. No entanto, essas palavras pareciam implicar que esta não era uma guerra por recursos, mas sim uma tentativa de impedir que os humanos crescessem ainda mais. Mas isso não fazia sentido. Em termos de gênios e força geral de combate, essas raças estavam muito além da dos humanos, tanto que quando era 1 para 1, os humanos quase sempre perdiam contra outras raças, com exceção da raça dos anões. Mesmo assim, teremos que esperar 3 dias. Você não acha estranho que esse garoto deixasse tão claro que foram 3 dias? Qual é o propósito dele? Pode ser para nos atrair para uma armadilha. É possível que em 3 dias eles controlem essa formação misteriosa para desaparecer, e então, quando baixarmos a guarda, eles lançarão outra armadilha, disse o ancestral nômade friamente. Como seus espiões podem não saber disso? A expressão da raça das nuvens era um pouco feia quando ele ouviu essa pergunta. O que é isso? Os membros da minha raça estão morrendo um após o outro em rápida sucessão. Além disso, nenhum deles enviou relatórios sobre essa formação. Pelas informações que recebi antes do início desta guerra, é impossível para os humanos terem tal medida, e é ainda mais impossível que ela esteja tão bem escondida. Pelo que entendi, a maior ameaça é, sem dúvida, as novas naves da família Oma, e uma já apareceu no campo de batalha. Sem notícias, isso é impossível. Posso perguntar o que está acontecendo aqui? O ancestral Beros finalmente interveio, suas sobrancelhas franzidas. Mesmo que esses dois desprezassem a raça dos anões, falar como se ele não estivesse aqui depois de convidá-lo para cá era muito ridículo, não? Uma coisa era o ancestral da raça do domínio das bestas, um tanto lento e pouco inteligente, não falar. Mas eles não deveriam tentar integrá-lo à conversa? Os ancestrais da raça das nuvens e da raça nômade examinaram. Eles instintivamente queriam ignorar a pergunta, mas já haviam decidido convidar a raça dos anões. Então eles eram necessários. Eles rapidamente explicaram as coisas, mas quanto mais Beros ouvia, mais ridículo ele achava que era. Mas então, ele pensou em um certo corpo. Minha raça foi forçada a recuar antes que essas coisas ocorressem, então eu não sabia. No entanto, experimentamos algo igualmente desconcertante. Uma de nossas torres de cerco foi destruída por um menino, provavelmente o mesmo menino de quem você está falando. Na verdade, ele disse que seu nome era Leonel Morales também. Os dois ancestrais estavam franzindo a testa, mas quando ouviram isso, de repente acordaram. Eles subconscientemente ignoraram o nome de Leonel porque não podiam se incomodar em dar uma existência da sexta dimensão à hora do dia. Todos eles acreditavam interiormente que Leonel era apenas o procurador das ações de outra pessoa e ignoraram seu nome. Mas de repente, ouvindo novamente, eles o ligaram a outro homem, Velasco Morales. Suas expressões ficaram sérias. A razão pela qual eles estavam levando a raça humana tão a sério era porque eles estavam cientes do potencial dos humanos. Seus esforços eram dispersos e desfocados, então eles eram fracos, mas isso não significava que sempre seria assim. Leonel não era o único que sentia que a raça humana e os espirituais eram muito semelhantes para que fosse uma coincidência. Mas se tivesse que haver uma segunda razão, era definitivamente aquele homem que estava furioso através do verso dimensional como se fosse seu próprio quintal, agindo como quisesse sem se importar com o mundo. O nome Morales não tinha nenhuma consequência para eles. Eles os conheciam como uma família com um fator de linhagem da sétima dimensão. No entanto, isso mudou recentemente com a erupção e formação da constelação de sua família. No entanto, de acordo com o entendimento que eles tinham daquele homem, ele não trabalhava com os outros, alguma vez. Mas ele seria tão insensível com seu próprio filho? Pelo que sabiam, anos atrás, ele havia causado uma comoção para salvar a vida de sua esposa. Será que a mulher lhe deu um filho? Capítulo 2145. As expressões dos ancestrais mudaram continuamente e logo se tornaram determinadas sem precedentes. O silencioso ancestral do domínio da besta rosnou, suas escamas se erguendo como se estivessem descascando antes de se acomodarem novamente. Parecia que estava respirando através de sua pele. Eles pareciam ter tomado uma decisão ali mesmo. Naquele momento, Leonel não estava ocioso. Muito parecido com o ancestral das nuvens havia dito, antes de fazer qualquer outra coisa, ele passou por todos os humanos, meticulosamente, um por um. Toda vez que ele encontrava um membro da raça das nuvens, ele os matava sem piedade. Havia um limite para quantas pessoas ele poderia controlar com seus selos, e a raça das nuvens era muito habilidosa nesses assuntos. Ele teve que tomar suas próprias precauções. Depois que ele ressuscitou Maia após sua morte, ela foi muito mais obediente do que no passado, mas isso não fez Leonel relaxar. Se alguma coisa, isso o tornou mais atento. Fazia sentido que alguém mudasse depois de experimentar a morte, mas era quando as coisas pareciam mais calmas que o maior cuidado precisava ser tomado. Maia nunca esteve tão perto do núcleo da raça das nuvens desde que começou sua missão. Além disso, seus usos para Leonel atualmente eram limitados. Ela foi uma grande potência nas guerras dos herdeiros, mas no final das contas teve pouca importância aqui. O primeiro dia passou em chamas e foi apenas no final que Leonel finalmente terminou de expurgar as linhas de frente da raça das nuvens. A dura realidade disso, porém, era que uma vez que as outras famílias chegassem, isso infundiria ao exército com outra carga enorme deles. Era uma infestação que nunca se extinguiria. No entanto, na metade do segundo dia, a expressão de Leonel estava bastante sombria. Essas famílias para as quais ele estava se preparando, não tinha aparecido. No início, Leonel entendeu o quão lentos eles estavam sendo. Afinal, nem todos eles tiveram o luxo de vir aqui diretamente das guerras dos herdeiros como ele. Eles tinham assuntos para colocar em ordem
ordem e defesas para estabelecer caso as linhas finais de defesa fossem violadas e os invasores invadissem o domínio humano. Mas, um dia deveria ter sido suficiente. Depois daquele dia, especialmente dada a urgência das mensagens que foram enviadas, elas já deveriam ter aparecido no dia seguinte. No entanto, ele estava bem no segundo dia após sua chegada e não tinha visto uma única sombra de um único deles. Ele pensou que talvez o Palácio do Vazio tivesse feito alguma coisa. Isso não era impossível, mas então ele balançou a cabeça. O atual Palácio do Vazio deve estar em um estado peculiar. Era óbvio para Leonel que havia traidores, mas não era o mesmo para todos os outros. Também era do interesse do Palácio do Vazio que eles mantivessem essa fachada de ainda estar do lado do bem, e era por isso que eles não tinham feito nada, mesmo depois que suas ordens de retirada foram diretamente ignoradas. Se eles fizessem algo tão ridículo quanto ordenar que as famílias numerosas não viessem, eles definitivamente seriam expostos. Mas em um nível ainda mais profundo do que isso, eles não prefeririam que essas famílias viessem. Se o Palácio do Vazio estava sob o controle de traidores, seu objetivo era obviamente desferir um golpe no domínio humano. Se essas famílias estivessem dispersas, como lidariam com elas todas de uma vez? Pode até ser por isso que os traidores permitiram que a mensagem de urgência fosse enviada sobre a violação da primeira linha de defesa. E ainda agora, essas famílias ainda não haviam aparecido. O olhar de Leonel estava praticamente cuspindo fogo. Ele poderia ter reagido com um sorriso de escárnio frio se fossem apenas os suspeitos de sempre. Mas ele, o patriarca da família Morales, estava atualmente na linha de frente, enfrentando os inimigos do domínio humano. E no entanto, a família que ele supostamente liderava não estava em lugar nenhum. Ele não recebeu uma mensagem, não houve comunicação, nem mesmo uma tentativa de uma só vez. Era como se eles não sentissem a necessidade de se explicar para ele. O olhar de Leonel cintilou com um brilho carmesim, um sorriso misterioso se espalhando por seu rosto. O segundo dia chegou ao fim e as fraquezas da formação já estavam ficando claras. Enquanto antes era impossível empurrá-lo nem um único centímetro, aqueles que foram enviados para testá-lo, embora encontrassem alguma resistência, podiam avançar alguns metros antes de serem repelidos. Devido a isso, as corridas puderam confirmar que Leonel não estava mentindo sobre o prazo de 3 dias e começaram a se preparar. Isso não era algo que pudesse ser falsificado. Leonel não era o único especialista em force art existente. Embora eles não pudessem replicar o que ele havia feito, ou descobrir exatamente como ele havia feito, analisar as artes da força era muito mais fácil do que criá-las. O terceiro dia começou a ser consumido e Leonel percebeu que não só não receberia os reforços que pensava que definitivamente receberia, mas também não receberia uma mensagem da família que supostamente governava. Capítulo 2146. Os ancestrais de Morales não tiveram nenhum momento de descanso. No momento em que sentiram que entendiam a situação, eles desistiram de todos os pensamentos de ir para o campo de batalha do Vazio e, em vez disso, começaram a passar noite e dia fortalecendo suas defesas e aprendendo a nova paisagem de seu território. Foi extremamente difícil e havia caos em todo o mundo deles. Houve inúmeras erupções de força dia após dia, quando a força nas atmosferas começou a se elevar a um padrão da 8ª dimensão. Isso causou a evolução selvagem de várias plantas e animais selvagens, sem mencionar o nascimento de novas minas de cristal da força e outros depósitos de minérios semelhantes que estimularam a ganância de seu povo. Eles nem tiveram tempo de pensar em Leonel. Na verdade, Leonel tecnicamente ainda não era seu patriarca porque a cerimônia de coroação ainda não havia acontecido. Para todos os efeitos, o pai de Adavarta ainda era seu patriarca. Mesmo assim, no momento, até mesmo o patriarca Alejandro não era nada mais do que uma figura de proa no momento, as rédeas da família tendo sido assumidas pelos ancestrais. Uma grande parte dos ancestrais se separou para se concentrar em pesquisar as mudanças em seu fator de linhagem e como maximizar rapidamente os benefícios que eles poderiam obter com isso no menor tempo possível. Usando seu conhecimento e inúmeros registros familiares, eles já estavam fazendo um grande progresso. Foi uma sorte para eles que o fator de linhagem parecesse ter sido amplificado em vez de mutado, ou então o progresso teria sido ainda mais lento e levaria um número desconhecido de décadas e talvez até gerações para descobrir tudo. No entanto, depois de apenas 2 dias e meio, eles sentiram que haviam descoberto cerca de 20% das novas mudanças e estavam progredindo mais rapidamente quanto mais entendiam. Toda vez que eles faziam uma grande descoberta, eles a lançavam imediatamente, sabendo que não havia muito tempo. Eles queriam que aqueles que pudessem tirar proveito das mudanças o fizessem o mais rápido possível. Quanto aos ancestrais restantes, eles estavam totalmente focados na governança e na política. Ou seja, o ancestral Álvaro e o ancestral Issa tomaram essas rédeas. Eles não acreditavam que seriam necessários mais de 2 ancestrais para lidar com esses assuntos. O ancestral Ito, como mais experiente, estava totalmente focado em pesquisar seu novo fator de linhagem. O ancestral Álvaro e Issa foram rápidos e decisivos. Eles reprimiram a ganância com políticas rígidas e até draconianas. Dirigiram grandes oficinas de artesãos para começar a trabalhar na construção de defesas em torno de seu novo mundo da 8ª dimensão e, ao mesmo tempo, começaram a organizar ordens de evacuação para os mais vulneráveis. Eles perceberam que defender todo o seu território poderia ser impossível por mais que quisessem. Assim, enquanto eles estabeleceram fortes defesas nas regiões externas, eles evacuaram grande parte de sua população para as regiões centrais de seu território. Trilhões de Morales abriram caminho rapidamente e pode-se dizer que a organização era tão boa quanto poderia ser para uma migração em tão grande escala. Estava claro que o peso das palavras e da aparência de um ancestral não era nem um pouco pequeno. Fossem os próprios ancestrais, ou mesmo cidadãos que acabavam de louvar Leonel aos céus, nenhum deles achava que isso era estranho.
Afinal, Leonel ainda era jovem, só fazia sentido que assuntos tão importantes fossem tratados aos caprichos daqueles que eram de longe mais velhos. Esse era apenas o jeito do mundo. Era provável que ninguém esperasse que Leonel ficasse chateado com esse assunto. Ou talvez mais precisamente, eles pensaram que seria ridículo para ele se sentir assim. Não fomos longe o suficiente, falou a ancestral Issa em seu tom frio habitual. Não podemos ser muito cruéis com nossos próprios cidadãos. Issa, o ancestral Álvaro balançou a cabeça. Não, eles não são cidadãos, eles são nossa família, não importa o quão distante. Esta nossa família nos matou nos últimos 2 dias. Por que eles ainda não perceberam que somos uma família? Álvaro não respondeu porque não tinha nada para refutar. Isso era verdade. A mentalidade de multidão das pessoas nesse tipo de situação era nada menos que irritante. Eles não eram espertos o suficiente para perceber que todos se beneficiariam muito em breve e não era a hora para isso? Ele balançou a cabeça antes que seus olhos de repente se iluminassem como se ele finalmente se lembrasse de algo. Certo, precisamos que alguém ligue de volta para a menor nova. É um bom momento para realizar a cerimônia de coroação e coroá-lo oficialmente como patriarca. Isso ajudará a acalmar o coração das pessoas. Quanto mais normais pudermos ser, melhor. Ele é uma excelente força unificadora. Será mais fácil controlar as massas com ele aqui. É como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Também podemos dar a ele grande parte do crédito pela organização deste assunto, dar-lhe um bom impulso para iniciar seu mandato. O ancestral Issa franziu a testa. Temos certeza de que queremos fazer isso? Fazer o quê? Álvaro perguntou, confuso. Leonel é tão indisciplinado quanto seu pai, mas ele tem uma ambição que Velasco não tinha, e isso o torna mais perigoso. Temo que se dermos a ele a família, ele nunca mais vai querer devolvê-la. Álvaro ficou em silêncio antes de balançar a cabeça. Quebrar a tradição agora não vale a pena. Além disso, ele pode fazer uma coisa dessas conosco aqui? É uma preocupação inútil. Quando os ancestrais falarem para que ele renuncie, o que ele será capaz de dizer? O olhar de Issa cintilou, mas desta vez foi a vez dela permanecer em silêncio. Ok, vamos esperar um pouco mais para ligar de volta. Suas palavras não são sem mérito. Ele pode precisar de um pequeno lembrete do que a posição de patriarca representa. Leonel olhou para o céu, parado em silêncio. A luz do terceiro dia estava diminuindo e a formação já estava começando a piscar. De repente, o anel de formação entrou em colapso completamente e a força anárquica começou a avançar. O terceiro dia havia terminado e não havia reforços à vista. Capítulo 2147. Aina apareceu ao lado de Leonel. Ela o conhecia bem o suficiente para saber por que o sorriso havia desaparecido de seu rosto, mesmo que ele não o explicasse para ela. Depois dos assuntos relacionados ao que parecia ser o futuro eu de Leonel, ele estava totalmente despreocupado. Mas nesses últimos 3 dias, ele ficou sério mais uma vez, totalmente silencioso e imóvel. Parecia que toda vez que ela procurava por ele, ele estava parado neste mesmo lugar. Sem dizer uma palavra, Aina pegou a mão de Leonel, olhando para a formação fracassada. Sua mão parecia mais resistente do que o normal. Parecia que, apesar do que sua expressão pudesse mostrar, ele ainda era a mesma mão firme. Essa expressão séria dele nada mais era do que ele guardando recibos, lembrando-se muito bem desse momento. Sua impressão da família Morales ainda era muito boa. Provavelmente foi difícil para os idosos que fizeram as coisas de uma maneira durante toda a vida mudarem repentinamente. Provavelmente também tinha que ser lembrado que eles provavelmente eram tão arrogantes individualmente quanto Leonel. Afinal, para entrar na 8ª dimensão, quais deles não eram os gênios absolutos de sua época? Na verdade, a única razão pela qual eles não receberam um nome chique como a geração do cataclismo foi porque eles não haviam experimentado tal desastre e segundo, porque em sua época apenas 1 ou 2 deles apareceram de cada vez. Como você poderia nomear uma geração inteira quando havia apenas algumas estrelas entre eles? Mas isso só tornou esses ancestrais ainda mais arrogantes. Eles estavam acostumados a não ter nenhum oponente. Na opinião deles, na juventude, eles provavelmente não eram piores do que Leonel. Eles olharam para os detalhes, ignorando as coisas que os deixavam desconfortáveis e se concentrando no que lhes dava confiança. Era a natureza humana e algo que mesmo potências de sua estatura não eram imunes. Em última análise, eles ainda tinham a intenção de coroar Leonel seu patriarca. Eles ainda o viam como Morales. Eles ainda sentiam que ele era o orgulho de sua família. Eles só queriam lembrá-lo de que no passado, eles também haviam sido o orgulho da família Morales. O Leonel de hoje, aos olhos deles, era apenas uma versão mais jovem deles. E no entanto, não apenas havia vários deles, mas eles tiveram tempo para crescer e atingir a extensão de seu potencial. Por que eles se submeteriam a um jovem? Leonel entendeu tudo isso. Ele até sentiu que fazia sentido em algum nível se você ignorasse os detalhes do que ele havia realizado. Ele simplesmente não se importava. Se sua arrogância tinha sido um ser vago e amorfo que apenas parcialmente dirigiu sua ação no passado, agora era como um farol opressivo e brilhante que se recusava a ser contido. Era como se ele fosse o mesmo e uma pessoa totalmente diferente ao mesmo tempo. No passado, ele pode ter ficado furioso porque a família Morales não lhe mostrou o devido respeito que ele merecia. Mesmo quando ele estava mais dócil e sem habilidade naquela época, quando conheceu o rei Arthur e casualmente se ajoelhou para se curvar porque não se importava muito. Seu limite de paciência para com aqueles que não lhe davam o devido respeito era limitado. Mas agora, mesmo esse pequeno descuido de nem mesmo se preocupar em contatá-lo estava queimando como um inferno dentro de seu coração. Mesmo assim, depois de um momento ele sorriu. Era seu primeiro sorriso em 3 dias, e enquanto a barreira que ele havia formado continuava a enfraquecer e a plataforma de teletransporte em suas costas começava a rachar e desmoronar sobre si mesma, ele falou algumas palavras que não pareciam fazer muito sentido no início. Seria uma pena se o domínio humano não testemunhasse esse assunto, certo? Eu não posso ter velhos nebulosos pensando que eles podem ser tão casualmente comparados a mim, certo?
Leonel olhou para Aina, que olhou para trás com um olhar complicado nos olhos. Ela não sabia muito bem como se sentir. Seu olhar era um cruzamento entre confusão, preocupação e uma pitada de apoio, como se ela estivesse tentando o seu melhor para colocar uma frente forte. No entanto, ela não conseguia esconder o fato de que ouvir essas palavras de tudo vindas de Leonel neste assunto a deixou sem saber bem o que sentir. No entanto, quando ela viu o brilho no olhar de Leonel, pareceu iluminar a escuridão dentro de seus pensamentos. Era como se uma galáxia violeta estivesse escondida dentro, expandindo-se com a grandeza do grande mal e a beleza de uma nebulosa que continha os próprios núcleos de vida e possibilidades futuras dentro deles. O feitiço do imperador de Leonel parecia transbordar de seu controle, rugindo com a arrogância de uma criatura mítica nunca antes vista. Com um pensamento, Leonel estalou o dedo. Naquele momento, um eco brilhou antes de desaparecer rapidamente. Uma conexão dissipada que terminou após a conclusão das guerras dos herdeiros de repente disparou mais uma vez, mas desta vez era de algo totalmente diferente. A projeção da segunda linha de defesa apareceu, e para o choque de muitas das famílias poderosas que tinham mais informações do que a população em geral, ela ainda estava se mantendo firme. Leonel acenou com a mão e os cadáveres de vários ancestrais caíram no chão. Seus olhos se arregalaram e seu cabelo esvoaçou descontroladamente. Eram cadáveres que já deveriam ter se desintegrado há muito tempo, e ainda assim estavam deitados aos pés de Leonel. O que os outros não sabiam era que isso tinha sido uma farsa desde o início. E agora, esses ancestrais mortos caíram nas mãos de Leonel Morales. O sorriso selvagem em seu rosto tornou-se mais ameaçador enquanto seu cabelo chicoteava. Ele não estava no mesmo nível que os ancestrais. Foi assim? Não havia nada neste mundo acima dele. Ninguém digno de ser comparado a ele. Comando do imperador. Levante-se! Leonel rugiu. Capítulo 2148. Os 8 cadáveres diante dele tremeram. Um arrepio veio da mente de Leonel, e ele até implantou suas 10 estrelas. Dia e noite flutuaram em suas costas, o impacto apressado de uma onda estrondosa de força onírica descendo. Suas 3 estrelas da força dos sonhos começaram a girar tão rápido que ventos fortes ameaçaram achatar toda a cidade. Parecia que o mundo estava chegando ao fim, e ainda assim o jovem no centro de tudo estava na mera sexta dimensão. Não havia absolutamente nada que pudesse ter preparado o domínio humano para isso. A morte de 8 ancestrais já era suficiente para abalá-los. Mesmo depois de tanto tempo, eles não acreditavam muito no que estavam vendo. No entanto, depois de uma dupla e uma tripla tomada, eles não tiveram escolha a não ser acreditar no que estavam vendo diante deles. No entanto, antes que eles pudessem se estabelecer para aceitar esse tipo de realidade, essas mudanças começaram a ocorrer. O que aconteceu nas guerras dos herdeiros de repente os abalou para acordar. Não poderia ser. Não poderia ser que ele assumisse o controle de suas almas também? Naquele momento, o impossível parecia ter se tornado exatamente o oposto. As sombras de 8 ancestrais tomaram forma, cada um blindado com uma linda armadura violeta. Um era uma besta tigre, uma criatura ameaçadora com dentes alternando entre um preto denso e um vermelho brilhante e vibrante. Seu olhar brilhou com uma intenção de matar sem fim, e quando ele ergueu sua grande cabeça para rugir para os céus, todo o campo de batalha do vazio parecia estar desmoronando pelas costuras. O segundo era uma besta do tipo rinoceronte. Tinha 3 chifres, cada um maior que o anterior e alinhados em linha reta até o nariz. Seu corpo brilhava com escamas prateadas radiantes e mesmo na morte, parecia que poderia iluminar um céu noturno. Como alma, suas escamas radiantes estavam obscurecidas, mas isso não diminuiu seu brilho. Na verdade, apenas o amplificou. A armadura violeta e as escamas prateadas pareciam ter se fundido em uma, agindo em sinergia uma com a outra e se alimentando das forças uma da outra. O terceiro era um abutre. Era uma criatura grotesca e enrugada do pescoço para cima. E sim, do pescoço para baixo, seu porte majestoso parecia poder competir com qualquer criatura em toda a existência. Suas penas pretas individuais pareciam ter sido trabalhadas pela elite dos artesãos, cuidadosa e individualmente. Em sua forma de alma, grande parte de sua cabeça grotesca foi obscurecida por sua armadura violeta, e assim como o rinoceronte, a armadura acentuou seu corpo, dando-lhe um porte elegante que nunca teve em vida. Esses 3 eram os 3 ancestrais do domínio da besta. O ancestral do tigre de sangue, o rinoceronte radiante e o abutre majestoso. Contudo, eles eram apenas 3 de 8. Ainda restavam 2 da raça nômade, 2 da raça das nuvens e 1 da raça rapax. Eles se pareciam com os outros de suas raças. O ancestral nômade, ancestral Naidi, era uma mulher mais velha, mas carregava uma beleza mesmo na velhice. Todas as 6 mãos eram justas, delicadas, e ainda assim carregavam uma força que fazia o ar ao seu redor tremer. Ela era a mais forte das duas. O ancestral da raça das nuvens, ancestral Ofina, era mais uma mulher. Sua figura de nuvem era maior que Leonel já tinha visto, estendendo-se da parte de trás de sua cabeça como um longo e fluido rio de cabelo, cheio até a borda com runas complexas que deixariam até o mais forte dos artesãos tonto. Ela também era mais forte das duas. E finalmente havia um ancestral Rapax, o ancestral Chipex. Ele tinha quase 3 metros de altura, sua cauda parecia que sua coluna havia continuado para fora de suas costas, coberta por uma estrutura esquelética metálica prateada. Ele ficou de pé sobre os pés digitígrados, sua cabeça em forma de pílula se partindo para revelar uma fileira brilhante de dentes transparentes e cobertos de baba. Todas e cada uma dessas existências eram lendas de suas raças. Mas um após o outro, no instante em que apareceram, sem a menor hesitação, eles se voltaram para Leonel e se curvaram. O ancestral Chipex, Ofina e os outros humanoides caíram de joelhos.
O ancestral rinoceronte radiante e os ancestrais tigres de sangue abaixaram a cabeça até que suas testas tocassem o chão. O majestoso abutre ancestral prostrou-se no chão, permitindo até mesmo que seu peito pressionasse para baixo. Imperador! Todos eles rugiram em suas várias línguas, o eco de suas vozes ecoando como um trovão. A reverência em seus olhos não poderia ter sido mais clara. Leonel acenou com a mão e os 8 desapareceram imediatamente. No entanto, logo ficou claro que eles não haviam realmente desaparecido. Em vez disso, eles se moveram tão rápido que o sistema de rastreamento os perdeu de vista por um momento. Isso era inevitável. Leonel havia comandado o método de projeção do Morales, e ele foi projetado para seguir as existências da 7ª dimensão. Como poderia acompanhar? No entanto, a única pessoa que foi fácil de seguir foi Leonel. Foi então que ficou claro que Leonel havia pulado na base rachada do que restava da plataforma de teletransporte, soltando a mão de Aina. Ele ergueu as mãos e apertou-as juntas. Suas estrelas da força dos sonhos, que se acalmaram, começaram a rugir para a vida mais uma vez. Poder do Imperador? Assimilar? Capítulo 2149. Naquele momento, as imagens pareciam ter finalmente alcançado. O domínio humano percebeu que os ancestrais não haviam desaparecido. Eles se moveram excepcionalmente rápido e seu destino eram na verdade as 8 cidades restantes. Quando Leonel rugiu, eles também apareceram nas plataformas de teletransporte das 8 cidades fortificadas com Leonel na 9ª. Naquele momento, as plataformas de teletransporte começaram a desmoronar ainda mais rápido. Mas em vez de isso ser resultado da formação em ruínas, tornou-se óbvio que era por causa das ações de Leonel. Uma após a outra, a força residual das plataformas de teletransporte surgiu nos corpos de Leonel e seus 8 ancestrais. A formação enfraquecida enfraqueceu ainda mais rápido quando isso começou a acontecer, mas Leonel não parecia nem um pouco em pânico. Comando do Imperador, levante-se, foi bastante direto. Foi capaz de assumir o controle das almas dos mortos e forçá-los à submissão. Dependendo da resistência de quem os acordou, eles seriam basicamente guerreiros mortos-vivos, imperturbáveis por ferimentos e morte e completamente leais ao seu Imperador. Era uma habilidade temível e que causava medo nas 4 grandes famílias. Isso por si só foi suficiente para explicar o colapso da família Falks. Esse tipo de poder era provavelmente o tipo de coisa que nem mesmo os espirituais seriam capazes de permanecer ociosos diante disso. No entanto, o comando do Imperador, levantar-se, era apenas um dos 3. Ainda havia assimilar e respirar. Se comando do Imperador, levantar-se, era capaz de lidar com as almas dos orgânicos, comando do Imperador, assimilar, era capaz de lidar com as almas dos inorgânicos. Assimilar permitiu que Leonel encontrasse o núcleo da vida dentro dos recursos naturais e assumisse o controle deles. Ele poderia então assimilar esses recursos ou permitir que aqueles despertados por Arise o fizessem. Quando Leonel soube da capacidade dessa habilidade, toda a sua expressão mudou. Isso porque era simplesmente muito desafiador para o céu. Mesmo que fosse temporário, assim como Arise, as implicações eram enormes. Era preciso lembrar que os recursos naturais foram de onde veio a inspiração para o grau de vida. Os recursos naturais eram semelhantes à mão do universo na criação de uma existência de grau de vida. Era perfeito e carregava seu próprio tipo de vida. Era por isso que era tão perigoso para Leonel ter tão pouco controle sobre seu nó inato da Força Estrela Escarlate. Mas assimilar permitiu que Leonel sentisse aquele núcleo de especialidade que tornava um recurso natural único, explorasse ele e depois o extraísse. Uma vez que ele o fizesse e ele absorvesse para si mesmo, ele poderia obter o benefício da clareza que o recurso fornecia. Isso causaria um aumento acentuado em sua afinidade por ele por um período de 24 horas, assim como Arise. No entanto, ganhar afinidade era apenas uma das possibilidades. Naquele momento, a armadura violeta que cobria os 8 ancestrais começou a se deformar e mudar. Era como se os minérios da plataforma de teletransporte estivessem se tornando parte deles. Mas não apenas isso, eles pareciam conectá-los por todas as cidades. Este não foi apenas um exemplo de assimilar. Ou melhor, Leonel estava aplicando de uma maneira que talvez ninguém da família Falks jamais tivesse feito antes. E se tivessem? Era algo que só poderia ter sido realizado pelo mais talentoso de todos. Ele não apenas estava integrando a força restante dos padrões de teletransporte neles, mas também estava usando seu elo inato para fundir as mudanças em uma. Para simplificar algo complicado, Leonel estava criando as armaduras vinculadas mais fortes que ele já havia criado antes. Desde o início, Leonel tinha esse plano no bolso de trás, era que ele não sabia se valia a pena expor neste momento. Mas sua raiva se espalhou. Em vez de deixar as plataformas ficarem sem força por conta própria, ele mudou de ideia. Em vez disso, ele usou assimilar neles, sugando o que resta de seu poder. Isso era absolutamente perfeito porque assimilar tinha seus limites. Se ele tivesse tentado assimilá-los no início, até mesmo os ancestrais teriam explodido e morrido, sem falar nele. Mas agora, foi absolutamente perfeito. Os 8 ancestrais levantaram a cabeça e uivaram para os céus. As outras raças foram alertadas para a mudança repentina imediatamente. Embora o terceiro dia tivesse terminado, parecia que a barreira ainda persistiria por um tempo, o que fazia sentido, pois era apenas uma estimativa imprecisa. Mas agora, de repente, ele piscou, uma grande mudança em relação ao declínio constante anterior. Eles imediatamente enviaram suas ordens, preparando suas armaduras para atacar, mas foi quando algo chocante aconteceu. 8 dígitos. Não, 9 figuras passaram pela segunda linha de defesa, correndo em direção à primeira linha que os invasores estavam usando em seu quartel-general. Eles eram erráticos e difíceis de rastrear, movendo-se a uma velocidade tão impossivelmente rápida que parecia que estavam praticamente atravessando os limites da realidade. Leonel sentiu um poder crescendo em seu corpo que ele nunca havia tocado antes. No entanto, ele sabia que não passava de uma ilusão. O que não era uma ilusão, no entanto.
Os 8 ancestrais estavam sob seu controle. Leonel apareceu alto nos céus acima da base que a raça das nuvens chamava de lar. Ele não parecia ter a disposição que um jovem da sexta dimensão deveria ter. E por que deveria? Ele ergueu a mão para o céu. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Era como se as sombras dos 8 ancestrais que não estavam nem perto dele se empilhassem sobre as suas, aparecendo como ilusões em suas costas. Armaduras vinculadas funcionavam melhor quando as pessoas que as usavam eram unânimes, mas sempre haveria falhas. Dito isto, e se os vínculos fossem formados entre um homem e as almas sob seu controle? Não seria um elo completamente infalível? Leonel rugiu, reunindo a força de 8 ancestrais na força acima de sua cabeça e atacando. Sua palma desceu dos céus, cobrindo toda a cidade. Bum! Capítulo 2150. Uma torrente furiosa de energia caiu como o colapso de uma montanha. Foi repentino e feroz, bárbaro e descontrolado. Era como se Leonel tivesse lançado esse ataque, desabafando tudo em seu peito de uma só vez. O sorriso selvagem em seu rosto praticamente se ergueu das profundezas do inferno, uma espécie abissal de escuridão desenfreada transbordando. O carmesim dentro de suas íris ameaçava transbordar. O equilíbrio foi totalmente quebrado. Centenas de milhares de membros da raça das nuvens morreram de uma só vez, caindo em massa. Eles nem mesmo entendiam como era que eles haviam morrido antes que fosse tarde demais. E nunca nenhum deles poderia ter pensado que isso aconteceria nas mãos de um especialista da sexta dimensão. Os especialistas da oitava dimensão não deveriam fazer movimentos facilmente. Esse tipo de mudança pode levar a perdas terríveis para todos os lados. Mas o que poderia ser feito se um especialista da sexta dimensão parecesse ter subitamente ganhado a força de um especialista da oitava dimensão? Os ancestrais da raça das nuvens correram de uma só vez, eles pareciam ser os únicos que poderiam resistir a tal ataque sem morrer diretamente. Seus rostos estavam todos contorcidos em choque e horror. Mesmo para um ancestral, causar essa quantidade de dano não era uma questão simples. Eles queriam atacar, mas quando viram que aquele que estava diante deles era na verdade Leonel, seus corações deram uma guinada. O que estava acontecendo? Como poderia um especialista da sexta dimensão ter tanta força? Não fazia sentido. No entanto, não havia tempo para se preocupar com esses assuntos. Eles correram para frente, tentando mirar em Leonel e matá-lo o mais rápido possível. Mas quando eles pensaram que tinham conseguido, Leonel desapareceu de repente. A raça nômade não tinha ideia do que acabará de acontecer. Apenas um momento atrás, um ancestral apareceu nos céus acima dos acampamentos que eles formaram. Mas a estranheza era que esse ancestral não era um membro de sua raça, e em vez disso, era um majestoso ancestral abutre. O ancestral do domínio da besta nunca comunicou qual de seus ancestrais havia caído, então a primeira suposição foi que as bestas tinham algo para se comunicar com elas. Os ancestrais nômades apareceram um após o outro, preparados para receber uma mensagem. Mas quando fizeram, o majestoso ancestral abutre desapareceu. Antes que a raça nômade pudesse reagir, Leonel apareceu, mas comparado ao ancestral da besta, ele não era nem um décimo do tamanho, seu corpo desaparecendo e aparecendo acima da cidade. Um rugido escapou de seus lábios quando ele atacou com todas as suas forças. Bum! Ele não tinha nenhuma consideração pela vida. Depois de atrair os ancestrais, o número restante que poderia resistir ao seu ataque despencou. Enquanto a raça das nuvens havia perdido centenas de milhares para seu ataque singular, a raça nômade perdeu milhões. A devastação só poderia ser descrita como carnificina, a destruição deixando apenas sangue, carne e ruínas para trás. Os ancestrais da raça nômade ficaram tão atordoados que não conseguiram nem reagir adequadamente. O que acabará de acontecer? No entanto, antes que pudessem fazer qualquer coisa, Leonel já havia desaparecido mais uma vez. O campo de batalha do vazio era um lugar grande e impossível. Mesmo com as naves estelares, levava de vários minutos a horas para cruzar de um local para outro. Mas o atual Leonel o tratou como um cercadinho. Ele pulou de um local para outro, deixando a morte em seu rastro. Ele brincou com as raças invasoras como se elas não fossem nada mais do que crianças diante de uma fera. Em apenas algumas horas, ele matou mais do que o número total que havia caído em vários dias por conta própria. A lacuna entre ele e o resto de sua geração parecia estar crescendo cada vez mais. Na verdade, parecia que mesmo aqueles nas gerações mais velhas não podiam esperar se comparar a ele. A raça nômade, a raça das nuvens, a raça dos anões e as raças das bestas se viram incapazes de retaliar. Eventualmente, eles não viram nada além de vermelho. Havia apenas uma maneira em suas mentes de lidar com Leonel, e era desencadear a devastação que ele havia desencadeado sobre suas raças contra a raça humana. Uma vez que as regras dos especialistas da oitava dimensão pareciam ter sido ignoradas, eles também as ignorariam. Eles queriam ver como seria o rosto de Leonel sempre que tudo que ele estava protegendo fosse arrasado. Sua fúria subiu até suas cabeças quando eles abandonaram diretamente os especialistas da sétima dimensão de suas raças sem se importar, disparando em direção à segunda linha de defesa novamente com sua maior velocidade, cada um deles com nada mais do que assassinato em suas mentes. O único que não parecia reagir assim era o ancestral Beros. Olhando para seus membros mortos do clã, ele sentiu o coração pesado e ordenou uma retirada total. Ele não sabia o quanto apreciaria essa decisão no futuro. Leonel apareceu de repente no alto dos céus da segunda linha, respirando pesadamente. Seu corpo não conseguia lidar com o influxo de tanta energia. Ele estava usando os materiais que havia absorvido como um substituto, mas mesmo assim ele não queria que se desgastasse muito rápido, então a maior parte da energia que ele havia assumido o controle foi usada externamente, colocando uma grande pressão em sua mente e drenando sua força dos sonhos em um ritmo extremo. Mesmo assim, o brilho em seu olhar não diminuiu nem um pouco. Ele já sabia que esses invasores reagiriam assim. Eles se sentiram humilhados.
Um especialista da sexta dimensão estava levando-os pelo nariz e forçando-os a sofrer perdas que talvez nunca tivessem tido em suas vidas inteiras. No entanto, Leonel não se importava com seus sentimentos. Tudo o que importava era fazer um ponto. De repente, ele virou a palma da mão, revelando o corpo trêmulo de sua lança. Todo esse tempo, a fim de limitar a quantidade de drenagem que sua mente experimentou, ele usou apenas os ataques mais simples. Se ele tentasse filtrar tanta energia em suas habilidades reais, a formação entraria em colapso em poucos minutos. E era por isso que ele só usava os punhos e as palmas das mãos. Mas agora, era a hora de ver o que ele poderia fazer. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.